Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao Bad Boy Podcast aqui na Ironberg, a maior academia do Brasil quando o assunto é qualidade e quando o assunto é ambiente. E hoje a gente está aqui com um cara que eu vou querer que primeiro tu apresente, Bad. Hoje eu tô achando legal durante os programas a gente fazer essa troca, principalmente quando são pessoas que têm uma história traçada no fisiculturismo. Eu acho legal que tu faça essa apresentação legal. E quando tu for chamar ele e apresentar ele, eu quero que tu faça uma coisa que eu sinto muita falta dos podcasts fazerem, que é pede para ele falar um pouco do currículo, algumas coisas que ele já fez, para que fique gravado e a gente possa trazer, como eu disse, o outro lado do professor Fernando Marques, que eu acho que as pessoas deveriam conhecer. Vai para cima. Errei. Toca a ficha, Bad Boy. Rapaziada, hoje nós temos um imenso prazer aqui no Bad Boys Cast de apresentar um cara que foi fundamental, é fundamental para a musculação no geral, principalmente aqui no Brasil. E hoje a gente quer fazer uma coisa totalmente diferente do que a maioria está fazendo, que é só mostrando o lado ruim, o lado bad boy desta pessoa. Eu me identifico muito, gosto demais, a amizade da gente vem de longa data, só que hoje a gente vai mostrar o lado profissional, o lado humano, o lado empreendedor e o lado de uma pessoa apaixonada pelo bodybuilder, que é o meu amigo, Dr. Fernando Marques, professor Fernando Marques. Aí, muito obrigado. Obrigado, estou honrado aqui, muito feliz, né, pelo convite. Eu sempre quis participar aqui. Aliás, tudo que o Bad Boy me chama para participar, eu vou. Mesmo que seja um campeonato de agachamento, eu vou lá assistir e ajudar. Eu fico muito feliz sempre de estar do lado dele. Você estou conhecendo hoje, mas pelo pouco que a gente conversou, eu vi que você tem aí uma integridade bem parecida com aquilo que a gente gosta e valoriza, por isso que eu estou feliz de estar aqui. Pô, professor. Professor, eu queria muito que tu falasse um pouco para a galera quem é o Fernando Marques desde que ele começou a ser atleta e como foi construída essa história no fisiculturismo. Amigão, eu comecei a trabalhar, meu primeiro emprego foi como jovem aprendiz numa academia que eu treinava, que era do meu grande professor Williams Pucchetti, que foi o cara que me apresentou o fisiculturismo ao vivo. Para mim era só revista, né? Até que ele me levou num campeonato de fisiculturismo no Clube Banespa, aqui em São Paulo, e eu tive a sorte, né, de ver o primeiro cara que se apresentou foi o Juarez Estevam. O Juarez Estevam era um cara que já competia há muitos anos e ele fazia umas coreografias que eram um show. E eu me encantei por aquilo. Eu falei, nossa, mas isso aí existe, né? O que é isso? Obviamente que eu já tinha tido uma ideia antes de começar a treinar, com o nobre objetivo de ficar forte para bater nos meus amigos, né? Com 13, 14 anos, porque a gente via o filme Conan o Bárbaro, né? O Comando para Matar. Eu quero ficar assim, interessa como eu quero ficar desse jeito. Mas com o fisiculturismo, na verdade, especialmente aqui no Brasil, esse foi meu primeiro contato. E aí ele me chamou para trabalhar. Ele via que eu estudava muito. Eu estudei no Dante Alighieri, cara, porque o meu pai, ele faleceu quando eu tinha 5 anos de idade. Eu já estava matriculado na escola e eles me deram uma bolsa de estudo. Só que eu não podia ter nota ruim. Eu tinha que ser sempre um dos melhores da classe. E eu consegui me formar no Dante, lá saí só no final mesmo, já formado no terceiro colegial. E aí, o meu inglês era muito ruim. Era o inglês da escola. Eu nunca fiz curso de inglês fora da escola. Minha mãe não tinha essa grana, né? E aí, eu ficava com as revistas, Muscle e Fitness, e com o dicionário do lado. Tudo que eu não entendia, eu ia ali ver os métodos de treino e tal. O William me mostrou, Fernando, esse cara aqui, ó, que você está vendo na revista, aí na frente do suplemento de bigode aí, esse cara aqui é o Joe Wader. Esse cara foi o cara que organizou tudo o que a gente faz na academia. Eu falei, mas ele é o treinador do Arnold, treinador do Lu Ferrino, eu vejo aí, né, as fotos e tal. Ele falou, não, ele não foi o treinador, ele foi o promotor desses caras. Ele criou um método chamado Wader Systems, baseado naquilo que ele via os atletas fazerem, então ele organizou
Então, tudo que você faz na academia hoje, biset, triset, super série gigante, série pirâmide, drop set, strip set, tudo é princípio Wader, não porque ele criou, ele organizou. Então, o pessoal conhece muito o Joe Wader, conhece muito as técnicas de treinamento, mas não conhece o Joe Wader, os motivos pelos quais ele organizou daquela maneira. E é tudo que a gente usa. Muita gente usa todos esses princípios, não sabe que foi o Joe Wader. Eu vou te dizer pior, né? Muita gente compete no Joe Wader's Mr. Olympia sem saber quem foi o Joe Wader, que foi o cara que fundou a IFBB, né? Então, eu comecei como jovem aprendiz, aos 16 anos de idade, e quando eu tinha 18 já, eu fui trabalhar na Combat Sport. E lá era um polo atrativo. Combat Sport era uma academia? Não, Combat Sport foi a primeira loja de suplementos de São Paulo, que era na esquina da São João com a Ipiranga. O prédio tinha 6 andares. No terceiro e no quarto andar ficava a academia Roldan. No primeiro, um sex shop. No primeiro. Então, lá, assim, todos os finais de semana, vinha gente do Brasil inteiro pegar suplementação para revender. O famoso sacoleiro. Só que eles vinham do Brasil todo. Então, eu tive contato com gente do Brasil todo que amava o fisiculturismo e com muitos atletas, porque a Combat Sport editava 2 revistas. Uma de arte marcial, que se chamava Combat Sport, e outra de musculação, que não era esse nome, mas antes de virar a revista, eu não lembro do nome da revista, na verdade, antes de virar essa revista que o Arnaldo editava de musculação, ela era Mr. Vigor, porque o Arnaldo, que era o dono da Combat, ele era sócio do Estevan, que ficou com o nome da revista. E ele continuou editando. Então, Marilândio Poncher, Wilson Santos, Adolfo Costa, quem mais que eu conheci lá? Do Nordeste, o Ricardo Cruz, só ícone, né? Gente que eu conheci lá e que eu ajudava ele a fazer as entrevistas. Eu comecei a me interessar por fisiculturismo de alto rendimento lá na Combat, porque eu já gostava das revistas, mas tinha aquilo como um aspiracional. E aí, cara, quando eu comecei a trabalhar 2, 3 semanas, o Arnaldo falou: Fernando, você não é... O Arnaldo, meu outro grande mestre também, né? Falei do William, o Arnaldo. Eu tive a sorte, né? De coincidência, pseudônimo de Deus, né? De essas pessoas caírem na minha vida e me alavancarem. O Arnaldo falou: Fernando, você não é para ficar vendendo suplemento no balcão aqui, não, cara. Eu vou botar você aqui numa mesa e você vai orientar as pessoas a tomar suplemento. Eu falei: Arnaldo, você tá louco? Eu não sou nutricionista, cara. Né? Eu estou fazendo a educação física. Ele falou: Fernando, não se preocupa, cara. O que você sabe para esse cara aqui já está ótimo, entendeu? Você não vai fazer o cara comprar nada ou fazer alguma coisa diferente do que você está acostumado. Você vai ser imprudente? Não, nunca, né? Então, as pessoas começaram a ir lá me consultar, entre aspas. Fernando, comprei isso aqui, como é que eu uso? Comprei esse gainer aqui, comprei essa albumina, fígado dessecado, levedura de cerveja. Eu falo para o Felipe da Integral Médica, que eu conheci, ele era um molequinho, né? Porque a gente ia buscar produto lá para a loja. Que eu fui o maior vendedor de Natubolic da história. Esse marketing, né, do anabolizante natural, cara, anos 89, 90, isso aí era um boom. Isso aí era um absurdo. As pessoas iam lá de caixa. Às vezes o Arnaldo fazia a compra do mês para a loja e os caras, na própria semana, no próprio sábado, acabava com tudo. Tinha gente que queria pegar tudo. Ele: não, leva 3 a menos aqui que eu prometi para fulano. Sabe? Caraca. Então, eu comecei nessa orientação. E aí, o que aconteceu? Como em terra de cego, quem tem olho é rei, o pessoal da academia Roldan começou a subir para tirar dúvida de dieta comigo. Eu também tive a bênção de cair no colo de um dos maiores treinadores do Brasil, que foi o senhor Ives. Você conheceu o senhor Ives, pai do Ricardo Françoso? Não. Ele era um estudioso. Ele pegava as revistas e estudava por causa do filho dele, que gostava de competir. E eu aprendi muito com ele, com esses procedimentos de dieta de competição, sabe? Pega a proteína que o cara precisa, calcula as calorias, vê quanto ele pode comer de carbo, e assim vai.
E aí eu comecei a treinar, entre aspas, né, esse pessoal da Academia Roldan. Isso se espalhou por São Paulo, porque não tinha outras lojas, era só lá. Lá era o centro. É o centro do fisiculturismo. As revistas de musculação, Muscle Fitness, Flex, elas só chegavam lá. Ou você tinha que comprar lá, ou você tinha que comprar no aeroporto. Só que no aeroporto era uma fortuna a revista, então o pessoal ia comprar lá. Vendia coisa de arte marcial, né? Roupa ninja. Vendi roupa ninja também. Opa! Bolinha de fumaça. Você pode pesquisar aí, pedir para ele pesquisar. Tem um livro que ensina a ficar invisível. Chama-se A Técnica da Invisibilidade e de Ouro. Eu falo toda vez, os caras falam que é mentira minha. Não, esse livro existe, ilustrado com fotos. É a técnica ninja da invisibilidade. Pode. Nossa, vendi horrores. Vendia absurdo. Era um tempo que a galera não tinha tanto conhecimento e não tinha onde ir atrás, né? Tu tinha que correr atrás do conhecimento. Total. E as pessoas gostavam de ler, né? E aí, o que eu peguei para ler? Original, que eu tenho até hoje na minha casa, a enciclopédia do Arnold. Aquela de capa amarela. Cara, você pega aquelas informações. Nem viu isso aí. Você pega aquelas informações que estão lá, tiveram outras edições. Cara, é o que eu te falo: as modas passam, a arte permanece. Né? Esse foi um livro que foi escrito em 1974. E tudo que você faz lá, assim, ó, putz, eu faço isso. Ah, não faço isso, entendeu? É coisas que você aplica hoje. Eu falo pra galera, cara, você quer ser um bom professor de musculação? Não é na faculdade de educação física que você vai aprender, é nos livros. Lê a enciclopédia do Arnold, se você gosta de musculação. Dá uma lidinha na enciclopédia do Arnold. Hoje tá fácil, tem traduzida, tem um monte de literatura boa aí, traduzida. E daí, nesse tempo, tu estudava por conta, então, mesmo musculação, porque tu gostava. Sempre. E aí, os atletas iam lá para eu acertar os procedimentos de dieta. Já na enciclopédia do Arnold tinha os procedimentos de carb loading e tal, né? Aí eu falava, olha, tá aqui no livro, quer tentar? Vamos fazer. E dava certo. Aí já começaram a falar o Fernando Marques, treinador. 1990. Eu nem tinha competido. Eu nasci em 1990. Que comentário desagradável. Não quis isso. Pior é que não foi essa. Não, eu sei, é zoeira isso. Os caras não chegam pra você, Bed, quando eu estiver na sua idade, eu quero estar assim. Fala assim, mas você acha que você tá me elogiando? Você não tá me elogiando. É tipo isso. E aí, cara, tinha muitas pessoas que iam lá que eram de Guarulhos. Uhum. Em Guarulhos, tinha uma liga de musculação, cujas academias era a Academia Sidney, que está lá até hoje, Academia Gaviões do Karatê. O que você acha que virou isso? Gaviões do Karatê? Cara, Gaviões. Gaviões, academia de musculação. Caraca. Academia Gaviões do Karatê, do Léo. Por que era do Karatê, então? Porque a academia nasceu como uma academia de Karatê e ele botou uns ferros lá para os caras de Karatê treinar. Entendeu? Aí depois ele fez em Guarulhos mesmo, ele fez uma academia gigante. Ele nunca gostou de coisa pouca, o Léo, né? Fez uma academia gigante, tinha uma parede enorme com Arnold pintado. Foi muito legal. E aí eles me chamavam... Que legal essa época, né? A galera viveu o lifestyle real do bodybuilding, né? Na marra. Né? Na marra. Pensando se ia para casa a pé ou de ônibus para ver se comprava frango ou não. Na marra. Eu passei por isso. Opa! Passamos, né? E aí, eles me chamaram para arbitrar os campeonatos também. Então, eu fiquei em evidência. Ali, o treinador que vai aqui arbitrar os campeonatos. Já nessa época, eu tinha eu assistia todas as competições e era aquele cara encherido, sabe? Eu queria ajudar. Queria ajudar de qualquer forma, queria estar lá, sabe? E aí eu comecei a ficar em evidência, especialmente para trabalhar lá. E aí, isso criou uma ciumeira no ramo, no meio, né? No meio. Esse cara aí fica orientando o atleta, ele nunca competiu, como é que ele sabe fazer os procedimentos de atleta e tal? Eu falei, cara, mas eu não estou vendendo nada. São os atletas que vêm aqui me procurar e eles já vêm com o negócio pronto. Eu só dou uma ajustada ali quando precisa. É mentoria. Não mentoria. Eu, entre aspas, treinava caras muito maiores. O cara vinha conversar comigo, eu estou fazendo assim. Eu preferia mais escutar e aprender do cara do que falar qualquer coisa.
Você entendeu? E dava certo. Por quê? Por causa dos livros. Dava certo. A história da água, sabe? Sim. E aí você começa a aprender, né? Você faz, às vezes, com o mesmo atleta. Menos água, mais água. O cara entra de um jeito, entra do outro, sabe? Aí você começa a aprender na prática. Não é isso? Errando com os primeiros. E nas faculdades de nutrição, o pessoal mandando comer iogurte. E nas faculdades de educação física, mandando o pessoal fazer natação. Que era o que tinha na época. A musculação era completamente marginalizada. O próprio Colégio Americano de Medicina Esportiva, que é a maior autoridade, referência em treinamento qualquer, né? Qualquer um, aeróbio ou anaeróbio, começou a estudar exercício resistido nos anos 80. Então, não tinha referência. Por que eu gostava de treinar no Instituto Paulista de Musculação, que foi a primeira academia foi uma academia que o Eugênio era sócio. O sócio dele era o Santarém, que era um médico. Os dois trouxeram a FBB para o Brasil, né? O Santarém chegou a ser diretor de arbitragem, diretor médico da FBB. Então, ele fala assim, Fernando, tem muita coisa que a gente observa na musculação que a gente imagina, mas não tem trabalho. Vamos fazer nós. Olha o Santarém aí, mostrando no Instituto Biodelta um monte de trabalho que ele mesmo fez, ou ele pega os trabalhos do mundo todo e faz uma releitura, simplifica para o pessoal ver. Aliás, se eu puder recomendar alguma coisa, www.treinamentoresistido.com.br. Né? O que é esse site, professor? É o site que o professor Santarém administra, que tem lá, em sua maioria, trabalhos científicos que falam de musculação. Você entende? Nessa época, então, tu já tinha entrado de cabeça na musculação, já era o que tu queria para tua vida. Já. Eu era encherido, né? Eu olhava o Eugênio trabalhando, olhava o Santarém e falava, olha, eu não sei bem o que esses caras fazem, mas eu quero ser isso aí. Sabe, palestra do Santarém. Primeira vez que eu sentei e assisti uma palestra do Santarém, eu falei, cara, esse cara tinha que estar na Rede Globo. Imagina, falando aqui para meia dúzia de pessoas, é o trabalho de formiguinha, né? Era assim, poucas pessoas, poucos professores. Daí nasceram os cursos da FEPAM, né? Os famosos cursos da FEPAM que treinavam não só atletas como professores que não tinham nas faculdades ou fora delas a informação necessária para ser um bom professor de musculação. E aí eu caí de cabeça por causa dessa necessidade, entre aspas, eu tinha muita vontade de competir. Eu fui competir. Aí me preparei de 1990 para 1991. Só tinham 3 campeonatos, né? Não é agora que tem 10 por fim de semana. Só tinha o campeonato estreantes, tinha o campeonato estadual e o campeonato brasileiro. Era isso. No Brasil? Exato. Caraca. Era isso. E algumas copas, como a Copa do Guarulhos, como o Mr. Santos. Mr. Santos é o segundo campeonato mais antigo do mundo. Mas mesmo assim era tudo bem centralizado em São Paulo, né? O berço do fisiculturismo no Brasil é São Paulo? Existiam outras pessoas no Rio de Janeiro, no Nordeste, como o professor Carmelo de Castro. Existiam outras pessoas, mas as federações de São Paulo e Rio, por causa da rivalidade, uma queria ser melhor que a outra, entendeu? Então, entendi. O pessoal se esforçava, digamos assim, mais. Entendi. Né? E como a maioria pagava do próprio bolso, era muito mais fácil viajar daqui para o Rio, do Rio para cá, quando tinha a Copa Rio-São Paulo, do que vir do Nordeste. É verdade. Você entende? Naquela época, então, viajar de avião, naquela época, os caras iam de terno, cara. Você acha o quê? Sim. Fumava no avião. Era um negócio chique. Era outra época total. O preço também era chique, né? Ah, sim, né? É demanda, né? Procura e demanda. E aí eu me preparei em 1991. Eu morava nessa época no Ipiranga, ali numa rua que chama Coronel Frias, que é uma travessa da Avenida Dom Pedro. Essa rua, cara, até hoje, dá enchente. Eu posso falar, assim, o pessoal acha que eu sou playboy, né? Nessa casa, que era, na verdade, a casa da minha avó, que quando meu pai morreu, a gente teve que sair do apartamento para ir para essa casa da minha avó, porque minha mãe não tinha dinheiro para pagar a parcela. E aí, o meu apartamento ele era térreo, e eu devo ter sofrido lá, porque depois eu saí de lá e voltei para lá, por causa da minha mãe. Mas assim, 20 é exagero, tá? Mas 15 enchentes, assim, tranquilamente. Mas enchente assim, de você ver a água chegando
e entrar em casa, começar a subir as coisas e a água tá entrando pela janela. Sabe assim? Sei exatamente. Então, aquela imagem lá de você chegar, tá as coisas boiando, que perde fogão, geladeira. Cara, isso aí aconteceu mais de 15 vezes na minha vida. A cena mais assustadora é quando a água desce. Que daí tu vê a tua casa assim. Nossa, destruída. Porque eu sou da Ilha da Pintada, né? Eu sou de Eldorado do Sul, lá onde foi a enchente. Ah, olha só. Daí minha família, também. Eu e minha esposa, a gente não morava mais lá. A gente abrigou toda a família dela e a minha na nossa casa. Nossa. Mas a água subiu 5 metros do Guaíba. Não, então é rápido. Rapidíssimo, é muito sinistro. Não é? E aí, professor? Água é destruição, né? E aí, eu estou contando isso da enchente porque eu me preparei de 1990 para 91. 3 semanas antes do campeonato, eu era juvenil ainda, né? Tinha 18, 19 anos. Deu uma enchente dessas, assim, devastadoras. A minha avó, que morava comigo, eu morava com a minha avó, com a minha mãe, com a minha tia, com meu primo e com meu irmão. Tá em 2 quartos. Aí... Caraca. Aí, 3 semanas, foi menos de um mês antes do campeonato, que eu ia entrar, em 1991, deu uma enchente dessas. Só que assim, caiu comunicação, caramba. Eu estava trabalhando, me avisaram, estava dando aula, me avisaram. Eu já fui para lá direto e os bombeiros me seguraram na entrada da rua. Não, você não vai entrar. Eu falei, cara, você não está entendendo. A minha avó, ela tem artrose. Ela sofreu 2, 3 derrames. Se não tiraram ela de lá, ela morreu afogada. Eu vou entrar. Cara, ele falou, cara, mas essa água aí, cara, eu vou entrar. E fui. Eu nadei assim uns 200 metros. O meu pé batia no teto dos carros. Você vê, caraca, uma ideia da altura da água. Aí cheguei lá, eu já vi que tinha dado tempo de subir todo mundo. Já estava todo mundo no primeiro andar. Aí eu tive que voltei. Obviamente, peguei leptospirose, né? Você em dieta... Meu Deus, extremamente 3 debilitado. semanas antes do campeonato... Aí, leptospirose, ou seja, não competi em 91, né? Até foi bom que eu não competi em 91, entre aspas, porque no campeonato estreante de 91 na Juvenil, estreou um moleque que tinha estudado comigo, fenômeno, que depois até eu escrevi o Guia do Fisiculturismo com o Arnaldo lá na Combate e eu pus ele na capa. O nome dele era Frederico Torquia Miranda. Foi um cara que foi trabalhar depois na Europa como modelo e tal. Ele venceu o campeonato. Eu não venceria dele, porque aquelas genéticas assim... primorosa, sabe? A hora que ele entrou, juvenil, os caras, nossa, esse moleque, tem que competir na sênior. Aquela panturrilha diamante pronta. Que é característico de um fisiculturista. Dorsal. Não, o moleque estava muito bem orientado. Tanto que ele foi campeão brasileiro, foi campeão paulista, campeão brasileiro, conseguiu até títulos importantes para a época. E aí... eu me preparei para 1992. Estamos resumindo aqui, né? Sim, senão dá 2 podcasts. Aí, em 92, eu entrei e ganhei. Em 92, de 91 para 92, eu fui treinar no Instituto Paulista de Musculação, que era aqui na Afonso Bovero, era como se fosse a Ironberg hoje. Era referência da musculação já no Brasil, por causa das pessoas que frequentavam lá. Marcelo Pelaio, Daniele... quem mais que eu conheci? Nossa, Daniel. Você sabe quem que eu conheci? Que treinei com ele? Ricardo Mion, o Luiz Otávio Freitas, que treinava basicamente ali na Nautilus, né? Ali nas academias de Santo André, mas quando eles vinham para São Paulo para trocar alguma ideia, eles iam lá no Instituto Paulista. Tinha um grande treinador lá que era o francês, chamava Maurice Pocorni. Você conheceu ele, o francês? Então, ele era dono da academia nessa época. Aí eu comecei a frequentar lá em busca de conhecimento. O Marcelo Ferro treinava lá. O Maurice era professor do Marcelo Ferro, personal. Eu falava, cara, o que você está fazendo aqui? É personal training. Ele está aqui só comigo. Eu falava, nossa, mas o que é isso? Estamos falando de 1991, né? 91 para 92. Ele falou, Fernando, personal training é um sistema de treinamento, nada mais que isso, né? O Marcelo já é um atleta aí, campeão brasileiro e tal, mas ele quer melhorar o que já está bom. Ele já foi campeão, só que agora ele quer galgar títulos maiores, então ele precisa de mim, todos os dias do lado dele. Eu falei, posso acompanhar? Eu ajudo o senhor, eu coloco os pesos, tal, posso acompanhar? Eu vou ficar quieto. Ele falou, não, tudo bem. Aí eu acompanhei o francês trabalhando, o primeiro personal, né? Um dos primeiros do Brasil, 1990, 91. E aí que eu tive o prazer de aprender na prática a metodologia, né?
que até hoje os caras não sabem, cara. Sabe? Quer fazer o que esse cara faz aqui. Ele sai suado da aula. Ele treina junto com o cara. Entendeu? Aqui a força. Vai! 1, 2. Não é difícil fazer isso. O difícil é fazer isso por 15, 20, 30 anos, dando 10 aulas por dia, e se atendendo o cara das 9 da noite como se atendeu o das 6 da manhã. Não existem mais essas pessoas. Eles são um personal de celular. Ontem eu saí daqui meia-noite. Mas, cara, Então. desculpa te atrapalhar, professor, Não, mas é um gancho que o cara... Cara, é o mesmo cara que se forma e fala que educação física, ele não tem como ganhar dinheiro com educação física. Daí, o cara tem a oportunidade de ter personal, ele é psicólogo, terapeuta e não é treinador do aluno. Nutricionista. Cara, não é. Tipo, se tu não dá resultado pra pessoa, tu vai ter que ser psicólogo dela. É óbvio, né? Cara, eu tenho aluno alunos, né, que estão comigo há 25. 25 anos? 25 anos, ó, 91, quando eu comecei a estudar, eu já comecei a dar aula de personal. Então, 91, 92, eu já era personal. Eu já dava assim 5, 6 aulas por dia e eu também tive a sorte, né, de novo a sorte, de trabalhar numa academia que abriu nos Jardins, que chamava Paralelas, que era a única que tinha ali. Então, o pessoal já via eu trabalhando lá, que eu trabalhava das 2 da tarde até as 10 da noite, coordenando, junto com mais um professor, uma academia de 2 andares. Os caras falavam, cara, eu treino de manhã. Você não está aqui de manhã? Eu falei assim, não. Eu falei assim, mas você não quer vir me dar personal? Eu falei assim, tá bom. Então, aí que eu comecei. E nessa época tu já tinha se formado, estudado? Nada? Não, estudado sim, mas me formado nada. E quando é que tu partiu para essa parte do acadêmico? Porque eu vejo que tu tem uma pegada forte assim do acadêmico também. Tu gosta do... Eu queria ser... Quando eu estava no Dante, eu queria ser militar. Você curte, né, velho? Aliás, você sabe quem que estudou no Dante Alighieri também, né? O Valdemar. Valdemar Guimarães estudou no Dante Alighieri. Padrão, né? Foi o mesmo padrão de... E aí eu saí de lá e entrei aonde? Na Academia Militar das Agulhas Negras, onde ele também... Caraca! Só que eu, né, cara, não sou essa pessoa evoluída que é o Valdemar, por incrível que pareça. Eu fui... Na verdade, expulso. Convidado a se retirar. Na verdade é expulso, mas eles falam desligado. Por disciplina insuficiente. Sabe por quê? Porque não tinha ninguém com 19 anos forte naquela época. E eu já era maior que todos os meninos da minha idade e até os caras de 25, 30. Os cadetes, os caras que estão no 2º, 3º ano, eles têm uma patente superior à sua. Né? Então, estamos falando de uma época que não tinha mimimi, né? Os caras pegavam, davam trote mesmo, enfiavam a porrada, amarravam o cara na linha do trem para o trem passar do lado. Sabe assim? Aquela coisa que você sabe, old school, né? É bullying old school, não era nem bullying. Né? Eu falo que pobre não sofre bullying, é zoado mesmo, né? Então, esses caras vinham me aloprar, eu aguentava até um determinado ponto. Depois eu enfiava a mão na cara mesmo, claro. Só que eles tinham patente superior. Então, assim, em 8 meses de academia militar, eu devo ter sido preso umas 10 vezes. Aí eu comecei a gostar da cadeia, porque ficava sozinho estudando. Adorava. Imagina. E era cadeia do exército, não era uma... Ali, na AMAN. Ali em Resende. Tinha comida também? Tinha. Então... Era melhor, ficava fazendo apoio, correndo, sendo humilhado e ainda podia estudar. Eu comecei a achar que a cadeia era melhor. Aí fui desligado. Aí saí da cadeia e falava, o que eu vou fazer agora? Eu gosto da área de saúde, né? Estou estudando e tal. Aí fui fazer medicina na Santa Casa. Caraca, mano. Obviamente que eu não tinha dinheiro. A Santa Casa hoje deve estar em torno aí de uns 15 mil reais por mês, né? De mensalidade. Aí o que eu fiz? Como eu não tinha pai, eu entrei com crédito educativo na época, né? Que hoje não sei, tem outro nome isso, né? Mas era crédito educativo. Eu consegui cursar por menos de 6 meses e meu crédito não saiu. Aí eu tive que abandonar. E daí tu não... Porque eu não tive dinheiro para pagar. Caraca. E quanto é que era na época, seria hoje? Não, então, uns 15 mil por mês. Hoje seria isso. Por aí, mas equivale a isso. E a USP, não dava para fazer porque era full time, tinha aulas, tá? Eu morava no Ipiranga, tinha que me deslocar de ônibus até a USP, que é uma coisa fora de mão, enfim. Fez um semestre, então? Nem isso. E aí? Aí eu saí de lá e fui fazer educação física, na FEFISO. E por que tu escolheu educação física e não nutrição? A FEFISO é do Gianola, né? Eu fui fazer, como que era o nome? FEFISA, tá? Que era a Faculdade de Educação Física de Santo André. E por que tu escolheu logo educação física em vez de nutrição? Porque eu gostava de treino.
gostava de treino. Eu não queria ser nutricionista. Sim. Eu já tinha aprendido, naquela época, que o treinador é treinador, cara. Não é para ficar passando dieta para os alunos, sabe? Isso não é uma questão ética. A partir do momento que você passa uma dieta para o seu aluno, ele te enxerga não mais como treinador, ele te enxerga como nutricionista. Aí, durante o treino, em vez do mané se concentrar no treino, não. Ele fica fazendo para você perguntas, porque ele quer variações da dieta e fica te falando os motivos pelos quais ele não consegue fazer. Entendeu? Então, eu já tinha aprendido isso, né? Na marra. E eu me interessava mesmo pela educação física. Só que eu não consegui me formar. Sabe por quê? Porque o meu trabalho foi, TCC, musculação e emagrecimento. Musculação e emagrecimento. 1992, 3. Tu te formou, ele estava te formando em 1993. Era uma turma de 3 anos. Era a última turma de 3 anos. Aí o meu professor falou, não, só aeróbio emagrece. Aqui, ó. Ah, meu Deus do céu. Musculação não serve para emagrecer. Musculação é anaeróbio. A musculação não usa gordura como fonte de energia. O cara começa a fazer musculação, ele emagrece, ele cresce. Aí falou, professor, está documentado aí, está documentado, que se a pessoa conseguir, somente fazendo musculação, 2 ou 3 vezes por semana, e dieta, se ela conseguir gastar mais calorias do que ela consumiu fazendo musculação e dieta, ela vai emagrecer. Não, porque a gente não aceita isso, você vai ter que mudar. Eu falei, não vou mudar. Ela falou assim, então você não vai se formar. Eu falei, tá bom. E fui embora. Caraca. Entendeu? O meu CREF é P. Olha que bonito. Como assim, P? É provisionado. Ah, porque daí mesmo tu tendo feito até o final... Ah, por tempo. Não tinha CREF. Não tinha CREF. Vai lá. Tá, não tinha CREF na época. O CREF a lei do CREF é 98. Então, podia trabalhar nas academias, não precisava do diploma, você entendeu? Para trabalhar. E daí tu te formou? Gente, por favor, tá? Não confunda o que eu tô falando, tá? É importante fazer a faculdade, mas também você quer trabalhar com musculação, é importante você ter contato diário com profissionais que já trabalham mais tempo que você e pegar literatura especializada que os teus professores na Faculdade de Educação Física não vão te indicar, tá? Muita gente sai da Faculdade de Educação Física sem ouvir falar no nome do Joe Weider. Tá, mas qual é a tua opinião sobre o currículo da... Porque assim, eu vejo que tu tem uma opinião divergente ali da CBMF, né? Não. Não? Não. Ah, não, eu achei que tu é a favor da CBMF. Qual é a tua opinião sobre? Vamos lá. Não, veja, vamos primeiro falar das faculdades, do currículo das faculdades, tá? Existem faculdades de Educação Física que contrataram professores de musculação, como o Pinduca, que deu aula lá na FMU, brilhantemente, aliás, tá? Era excelente professor. Aí o Dilmar está há anos lá na faculdade de Santos. Então, por iniciativa desses professores, que eram caras que viviam a musculação, já treinavam, tinham até competido, como no caso do Dilmar, o currículo de algumas faculdades melhorou, mas ainda é muito fraco. Não, e se pensar, por exemplo, em geral, eu acho que tinha que ser padronizado no currículo das faculdades para poder trabalhar mais com musculação. Nem que tu queira trabalhar com outro esporte, cara. Ah, mas eu não vou... Tu tem que saber de musculação, se tu quiser ser preparador físico de qualquer esporte. Você falou da CBMF. A CBMF não é uma confederação, cara. Eles abriram uma empresa e deram o nome de confederação, tá? Que já, na minha opinião, começou errado. Eles pegaram a sigla da IFBB Brasil. A IFBB Brasil, na razão social, é CBMFF. Confederação Brasileira de Musculação, Fisiculturismo e Fitness. Aí já botaram lá CBMF, quer dizer, isso já dá um nó na cabeça dos leigos, tá? Aí, o que eu impliquei? Eles começaram a vender a ideia de que você fazendo esse curso, não que você ia aprender e ser um professor melhor, não, que você poderia dar aula nas academias sem ter o CREF. Sim. Cara, ter o CREF ou não qualifica ninguém. Mas se eu pago, todo mundo tem que pagar. Sim. Certo? Ou então libera. Sim. Obviamente, quando você fala de musculação, o currículo da CBMF,
A grade é muito melhor do que qualquer faculdade de educação física. Se você Até pegar... pelos profissionais, né? Eu tenho grandes amigos lá. Imagina. Belmiro, só gente Sim, o Coach Rubens, tá? O Alessandro Valentim tá lá. O que eu não concordo é esse marketing aqui, tá? Porque para isso acontecer, as leis têm que mudar. Sim. Eu não sou a favor do CREF, ao contrário. Eu fui um dos primeiros caras a tirar CREF porque a academia que eu trabalhava começou a exigir. Sim. Certo? Mas a CBMF está pegando aí uma brecha da lei que não existe, cara. Entendi. Não existe. Então, assim, isso só vai começar a acontecer e vir à tona, eu sempre falo isso, né? Que quando essas turmas se formarem, vem aqui na Ironberg, por exemplo. Eu tenho 10 alunos de personal, trazer para cá. A recepcionista, obrigado, pois não, né? Vamos fazer teu cadastro aqui, fez o cadastro. Me empresta o seu CREF, você que vai dar aula aqui. Não tenho, eu tenho curso. Então, não pode, cara. Não, e detalhe, né? E para a maioria das agentes, se a gente pensar, eu quero a tua opinião sobre isso, sobre exatamente não fui isso. Eu que criei. A gente tem esse lance do crescimento das academias de rede, seja uma Prime, ainda assim a gente vê que existe esse modelo crescendo, né? Então, hoje o personal chegar, por exemplo, com 10 alunos, a academia fala, não, se tu não tem CREF, vai embora, pode levar os teus 10 alunos, porque eu não vou contar com essa renda. Mas tem mais um problema que eu falo, que é a academia tem que ter CREF-PJ. Então, a academia não tem o que fazer para poder liberar hoje, entendeu? E... É lei. Se você não tiver CREF e vier uma fiscalização aqui, eles vão falar, aquele cara está dando aula, eles vão chamar você. Cadê teu CREF? Não tenho, eu tenho o curso. Tá bom. E o que tu acha que vai se dar? Aliás, o pessoal faz uma falácia em cima disso, né? Porque o fiscal, ele tem poder de polícia para entrar na academia. Sim. Se o dono não quiser entrar, ele chama a polícia e entra. Sim. Fiscal. Tu pode dizer para ele que não quer agora e tu vai ter que esperar ele chamar a polícia, mas ele vai entrar igual. Isso aconteceu comigo, tá? Na First. Aconteceu. Eu falei, agora você vai entrar só com a polícia. Já que você não pode esperar 5 minutos, você vai entrar... Chama a polícia que agora você vai entrar só com a polícia. Aconteceu, fomos para a delegacia. Desinteligência. Enfim. Se o fiscal do CREF vier aqui, pegar alguém dando aula que não tenha o CREF, que não seja registrado, a lei é 50 pau de multa por cabeça para a academia. Certo? Uhum. Aí ele vai lá, quais os seus dados, por favor? Tal, beleza. Você não tem CREF, tá dando lá? Tá bom, academia multada. Ele sai de lá, faz um boletim de exercício ilegal da profissão para o cara, que é igual da medicina. Uhum. Tá? Ele não vai falar nada para o cara. Ele vai pegar os dados, vai na delegacia, fazer uma ocorrência de exercício ilegal da profissão, academia multada em R$50 mil por cabeça. Essa é a lei. Não mudou a lei. Entendeu? Agora, isso daí que mostra na internet, o cara fechando a academia, indo todo mundo para a delegacia. Cara, isso é falácia. Isso é para fazer escândalo. Eu falei 1000 vezes em várias oportunidades diferentes. Você quer fazer o curso da CBMF? Faça! Deve ser um bom curso. Capacitação, né? Pelos profissionais que estão lá. Maravilha. Mas não vai adiantar de nada. Faça o curso. Faça o curso para o teu crescimento profissional. Só não faça o curso... pensando que você vai poder pegar o diplominha e entrar nas academias para dar aula sem CREF, porque isso não vai acontecer. Se a lei mudar, eu calo a boca. Mas pensando exatamente nisso, o que tu vê para os próximos anos? Tu acha que existe essa possibilidade de ter uma ruptura ou tu acha que vai ter mais fortalecimento assim, do próprio CREF? Para ter uma ruptura e o pessoal começar a aceitar aqui a CBMF como um curso próprio, eles têm que derrubar o CREF. Tá? Não precisa mais de CREF. Agora, o cara que já está aí não precisa mais de CREF. Você já tentou derrubar um conselho aqui no Brasil? Não existe. Para mudar a lei, o BO é similar a mudar a lei para a maioridade penal cair para 16 ou 15 anos. Cara, então não é nem um pouco fácil. Você está entendendo? Sim. Então, o BO é só esse. Eu não acredito que nos próximos anos os caras vão conseguir, não vão. Sim. Então, eles estão sendo derrubados e impedidos de ministrar o curso em vários estados. É uma bobagem isso. Para com esse marketing. Para com esse... Você quer... Os caras batem pesado em cima do marketing da CBMF. Tem muita gente gastando dinheiro pra caralho com isso. Mas está gastando dinheiro pensando que... vai ser liberado para dar aula de personal. E o que vocês acham que poderia... Por exemplo, eu conversei com o Felipe aqui e perguntei sobre. Ele falou, Bed, é o seguinte, velho, só se alguém chegar com um documento aqui que me prove
Que na lei... O concurso da CBMF é capacitatório para que a pessoa dê aula. Do contrário, não vai adiantar de nada aqui. Na minha academia, não. Ele pode até ser capacitatório, mas o que não é regulamentado. Tá certo. É porque dá capacidade para o cara, né? Dá know-how para o cara ser um bom professor. Sim. Eu até acredito nisso. O que ele não faz é o credenciamento segundo o conselho que regula a empresa e a modalidade, Sim. que é o CREF, que é o CONFEF. Exato. Entendeu? E assim, ó, é que nem eu penso, né? Se você não abrir uma academia e não for filiado ao CREF ou ao CONFEF, você está fora da lei. Exato. Vem um fiscal aí e fala, amigão, pode fechar. E outra, né? E daí, assim, pro gestor de academia, cara, eu tenho academia, eu sei como é que é também. Cara, tu não pode enfrentar quem fiscaliza. Né? Não. E muitas vezes, inclusive, a pessoa... Porque dificilmente tu tá totalmente enquadrado. Às vezes, por exemplo, tá faltando só aquela tua plaquinha de que não pode o recurso de não pode utilizar produtos, esteroides e tudo dentro da academia. Aquela plaquinha ali pode dar uma multa. Pode. E dependendo do jeito que tu recebeu o fiscal pode tratar bem e te dar a oportunidade de colocar de novo. Sim. Né? Nossa, eu era muito puxa-saco de fiscal, velho. Nossa, eu era pra caralho. Eu sempre me dei bem também, já não Eu posso sempre falar. tratei bem. Essa vez que eu fui parar na delegacia foi porque eu estava terminando uma aula. Estava assim, já nos últimos 2 exercícios, veio o meu coordenador. Já tinha ido o fiscal do CREF lá umas 5, 6 vezes. Na First, né? Academia que eu abri em 2004. Que o Betão trabalhava lá, como personal trainer. Uhum. Olha aí. Pode falar. É verdade. É na Rua da Consolação. Tá lá até hoje, né? Tá descaracterizada, mas tá lá. Aí ele veio, eu falei, cara, faz o que a gente sempre faz. Tinha um restaurante na frente da academia. Põe o cara lá no restaurante, dá um café, uma água para ele, fala que eu tô indo já. A gente chama todo mundo para ir lá, como a gente sempre faz. Aí ele foi, voltou. Fernando, ele quer entrar. Ele quer entrar na sala aqui. Eu falei, tá. Fala para ele me esperar um pouquinho. Tô acabando, que falta um exercício. Eu entro com ele. Não é? Você quer conhecer? Existe alguém entrar na academia aqui? Aí eu quero conhecer. Hoje eu fiz isso aqui. Eu queria dar uma olhada. Eu só vim aqui quando era... Foi fazer cliente oculto para ver o atendimento. Então, quem está coordenando aqui, que eu sei que é o Fábio Saba, né? Aí o recepcionista que me atendeu, ele falou, claro, mas se o senhor me permitir, eu vou com o senhor, pode ser? Eu falei, óbvio, esse cara está treinado. Olha lá. Aí ele foi comigo, deu uma volta comigo, me apresentou, cumprimentei todo mundo que eu quis, entendeu? Esse cara tá treinado. Então não existe o cara entrar sozinho na academia da carteirada. Isso não tá na lei. Eu não posso impedir a entrada dele. Mas eu posso acompanhar ele tranquilamente. Exato. Até porque a minha segurança é que ele tá fazendo um bom trabalho, né? Sim, eu quero ver as credenciais dele antes de ele entrar, entendeu? Então eu tratava que nem gente. A First tinha uma entrada só. Não tinha como o cara fugir, se esconder. A First então, era a tua academia. A segunda. A primeira chamava Venice Gym, 1994. Nome, hein? Opa! E a First foi 2004. E aí eu botava os caras, o fiscal ali, na porta da academia, numa mesinha só para ele, e chamava todo mundo que estava dando aula ali. Fazia ele rodar na sala, eu ia com ele. Ó, esse aqui, tá todo mundo dando aula, tá vendo? Então, uniforme. Tá bom. Aí eles iam lá, mostrava o CREF e tal, tranquilo. Sem dar carteirada na sala. Cara, o aluno está pagando 250, 300 reais para estar com você naquela hora. Você tem uma aula atrás da outra. Nossa, isso é foda. Né? Você vai interromper isso e atrasar todas as aulas do cara tal para fazer uma fiscalização? Não é? Cara, assim, pode ser o procedimento, certo? Mas está errado. Sim. Está errado. Então eu quis tratar como gente. Aí volta o Alessandro. Não. Falou que quer entrar agora e vai chamar a polícia. Eu falei, Alessandro, então você vai lá e fala que agora ele vai entrar só com a polícia. Manda chamar. Pode chamar a polícia. Não tem problema. Não. Pode chamar. Mas daí foi por causa de uma pessoa específica. Na verdade, não era nem a situação, né? Uma moça que nem deve trabalhar mais lá. E o que tu acha hoje, Amigão, Fernando? você conhece alguma criancinha que você pergunta, meu bem, o que você quer ser quando crescer? Ela fala, fiscal! Eu quero ser fiscal! Não. Não existe. Não existe, né? De nada, né? Fiscal de nada, Amor! Cara, não tem como, né? O cara, todo lugar que o cara chega, o cara ou é maltratado ou recebe falsidade. É chato pra caralho fiscal, velho. Isso é louco. Então, e sabe qual que é o problema?
O CREF não tem braço, o CONFEF não tem braço para fiscalizar todas as academias. Na época que eu me impliquei com o Gordonoide lá, depois a gente vai nisso, ele tem várias academias lá, ele foi um dos primeiros caras que vendeu o CBMF que não precisava de CREF para trabalhar, que as academias dele não tinham CREF, não precisava de CREF. Eu falei, você está um pouco enganado, né? Mas, enfim, vai ver que não chegou ainda lá na terra dele, né? Os caras não têm braço, cara, para chegar, entendeu? Para fiscalizar. Então, eles preferem vir nas grandes, né? Óbvio. Sim, porque Obviamente. daí tu consegue ter... É mais fácil você pegar alguém irregular numa dessas, mal sabe Fernando, eles, né? Na moral, velho, na minha academia ia todo ano, velho. Na minha também. Na minha também. Todo Mas eu não ano. deixo ninguém dar aula sem CREF. Nunca deixei ninguém dar aula sem CREF. Isso é porque você quer. É porque você acredita que o cara que tem CREF, ele vai dar uma aula melhor do que um cara que está lá há 20 anos treinando e não tem CREF. Não é por isso, É cara. claro que não. É só óbvio, porque foi você é a lei. que criou a lei. Não. Você falou que em 1998, quando promulgou a lei, você tinha o quê? 7 anos? Eu, 98, 8 anos. 8 anos? Não foi você que criou, cara. E outra, e eu penso que, por exemplo, tá? Eu sempre penso assim, ó. Eu acho que o que sustenta Eu profissionalmente só deixava- qualquer pessoa é a autoridade que tu gera em cima de um trabalho. E a autoridade vem de respeito. E esse respeito, ele tem que vir de quem calça antes, quem pavimenta. Então, assim, ó, tu pode ser... Eu sou um cara que eu estudo muito. Eu sempre gostei de estudar. Eu amo a parte hormonal, endocrinologia. Mas eu sabia que se eu não fizesse educação física, os caras que estão me dando aula, talvez nunca vão me convidar para dar uma aula, que é o que eu quero. Então, eu acho que é isso que a pessoa tem que pensar. Cara, faz a faculdade, cara. É só fazer. Faz a faculdade e vai treinar, É, né? exato, Vai exato. treinar. Mas assim, às vezes o cara é um excelente profissional. Ah, mas eu não vou parar pra fazer. Cara, faz a faculdade, é só fazer, entendeu? Então, não vai só que perder aí, tanto quando tempo. veio o CREF, eles começaram a meter o pé na porta das academias, já aconteceu a primeira encrenca, né? Porque assim, você fala atividade física, toda atividade física tem que ter CREF. Sim. É mesmo? Então, puta tem que ter também. Concorda? E o CREF Atividade ganha dinheiro. física Tá aí a intensa. arrecadação. Tá aí a arrecadação. Então, puta tem que ter CREF. Certo? Apareceu uma sareia assim na minha Não, cabeça. tudo é atividade física, certo? Beleza? Tá. Entra lá nas academias dos Gracie, no Rio de Janeiro, e fala, você não pode dar aula, viu? Faixa coral, porque você não tem CREF. Mas daí o jiu-jitsu é federado, né? Não, não é isso. Não é isso. Academias de dança. Ele tá dando chega, aula, velho. Chega para uma bailarina que está lá há 30 anos dando aula. Ela está há 30 anos dando aula. Ela tem 50 de profissão. Ela tem 65. E de premiada ainda. Internacional. Não, você não pode dar aula. Então, o que aconteceu? Eles foram obrigados a ver as modalidades. E as modalidades específicas foram liberadas do CREF. Lutas, não precisa de CREF para dar aula. Balé, danças, não precisa. Alguns esportes específicos também. Porque o CREF queria que só professor formado desse aula. E isso fere a Constituição. Você sabe como eu tirei meu CREF? Porque eu já tinha registro em carteira como instrutor de musculação desde 1991. Que é para ser provisionado, né? Exato. Entendeu? Então, eu tinha um documento que até me liberava do CREF, porque a Constituição garante o meu direito. E tu não... igual farmacêutico, né? Que receitava Jornalista. remédio. E se fosse uma possibilidade, tu não era a favor de, por exemplo, existir uma prova para ver a qualificação dos profissionais para o cara poder trabalhar daqui a pouco que o cara tem tempo de sala? Óbvio. Sabe quem tinha que fazer isso? A CBMF. A CBMF tinha que se juntar ao CREF. Meu Deus, ia ser incrível. Ia ser incrível. E vamos falar, ó, o cara quer trabalhar com musculação, vai dar aqui? Tá, nós somos o órgão. Então, que a gente vai dar formação, pós-graduação, chama do que quiser. E aí o cara, para conseguir tirar o CREF, ele precisa estar dentro da lei, certo? Ué, foi provisionado. O provisionado foi exatamente isso aí. Então, melhor coisa. E aí o cara faz uma prova tipo OAB. Mas o problema é que assim, né? Na minha concepção, acho que cada vez os que se destacam sempre vão se destacar. Mas cada vez a gente vê cair mais o nível de profissional de sala. Não, Imagina. pelo amor de Deus. Sempre. Meu Deus, cara, é absurdo. Como você falou, a galera não quer estudar. Exato, Na só que daí moral, ensina a base. Não, na moral. É ruim, né? Eu sou chato pra caralho. Sou chato porque eu sou velho. Eu tenho Pode se apoiar nisso. Eu tenho um monte de ano de musculação. E, velho, tem uns aí que eu vou te falar. Não tem pra você. explicação, cara. Bad, ó, é Não, culpa então, deles. dando personal, malandro. Eu sei. Isso que é o pior ainda. É culpa caro, dele, é velho. culpa deles em parte.
tá? Porque o cara não se preocupou em treinar, não se preocupou em ser estagiário de um cara como você, por exemplo, não se preocupou em estudar sozinho. Mas eles não teve condução também, né? Ele aprendeu musculação na faculdade de educação física dele em 6 meses, às vezes com um professor que nem treinava. E que ainda fala pra ele que musculação não dá dinheiro. Porque eu tive professor... Eu ouvi tanto isso. Não, eu ouvi de caras que eu admiro, professores já, né? De a gente conversar, ele fala, não, musculação não dá dinheiro. Eu falo, professor, né? Talvez de algum formato não dê, mas profissional de excelência, ele sempre vai ter destaque em algum lugar no mercado. Como pra ti, professor, quando é que foi que tu mudou de vida financeira, assim, com a musculação? Demorou. Quer ver? Eu casei. Foi quando casou, óbvio. É sempre assim, né? A gente casou, eu só parei de gastar quando eu casei. Na verdade, foi um pouco antes de eu casar, porque eu abri a minha academia. Um dos meus alunos mais antigos, que treina comigo desde 91, chama-se Emílio Malta. É um cara que tem 62 anos, um puta físico, disciplinado até, né? E aí ele falou, Fernando, eu tenho uns equipamentos que eu comprei de um amigo meu aí, que ele fechou a academia. Você não quer ver se dá pra gente fazer alguma coisa? Eu falei, vamos lá ver, né? Olha, dá pra começar, né? Precisa disso. Eu falei assim, você não quer fazer aí, junto comigo, uma academia? Ele tinha vários imóveis na Rua Augusta. Rua Augusta, esquina com a Fernando de Albuquerque, ele tinha loja de colchões e móveis. Em cima, ele usava de estoque. Então, o que fizemos? Fizemos uma obra em cima e abrimos a Venice Gym. E aí eu dava aula na Venice Gym e ainda era convidado para dar palestras e trabalhar em academias grandes como competition, para fazer treinamento de professores. E prática. Caraca. Você entendeu? Foi aí que começou a mudar. Mas você vê, Isso foi quantos anos de musculação? 20 anos já? Não, eu tinha 10 anos. 10 anos de musculação. 10 anos contando dinheiro para ver se comprava frango ou voltava de ônibus para casa. Mas você também sempre foi preocupado com esse lance de estudo, né, Fernando? Conhecimento, aprendizagem, melhora. Eu fui obrigado. Eu tinha que ser um dos melhores da sala. Você não tinha bolsa de estudos. Eu tinha que sair. O Dante Alighieri deve estar hoje R$10 mil por mês. E uma coisa que eu vejo da geração de vocês é uma coisa do fisiculturista. Que daí a gente pode pegar o professor Valdemar Guimarães, a mesma coisa. A gente se espelha muito. Eles dois se parecem. Uma coisa que eu não acho positivo no fisiculturismo é o mimo do atleta, como o atleta virou mimado. Porque antes... Hoje? Hoje, exatamente. Hoje. Porque antes, o fisiculturismo, ele tinha uma linha mais marcial, né? É o meu Respeito. mestre. Então, cara, olha só. Cala a boca e faz. E assim, o teu emprego tá mal, vamos trocar de emprego, Tipo assim, o teu treinador, ele conduzia a tua vida. E existia esse respeito, existia isso. Só que hoje eu vejo que a galera... no ser humano. Você entendeu? Assim, comparando... Como assim? A grosso modo... Comparando a grosso modo, a musculação antigamente era uma estrada esburacada de terra. Você tinha que ir com cuidado, né? Vendo o caminho e tal. Hoje está asfaltada, hoje está tapete. Entendeu? Então está mais fácil para os caras chegarem nos objetivos dele, porque a estrada está um tapete. Isso está intrínseco no ser humano, tá? Você casou com essa moça, como você chama mesmo? Letícia. Letícia já competiu? Já. Você foi treinador dela quantas vezes? Todas? É porque a Letícia, ela é uma pessoa evoluída. Não. Por quê? Não tem... Porque a tua mulher não te Primeiro respeita. que ela casou com ele, né? Assim, eu vejo isso com a Andréia, por exemplo. Eu conseguia treinar mesmo a Andréia para o primeiro campeonato mundial em Miss Universo que ela ganhou. Que eu não era casado com ela. Quando eu virei marido... É que daí perde o respeito. Perdeu a moral, cara. Exato. Sabe? Que você fala pra ela, você tem que comer isso de arroz, isso de frango. Pois não, só falta ter continência, né? Quando você é treinador. Você é marido? Mas você não acha que aqui só... Não acho. Se você acha, você vai procurar outro treinador. Não, e daí se ela... Não acho nada. Ela tá fazendo assim com a cabeça. O que eu acho, eu já falei pra você fazer. Daí então dorme na sala. Ai, grosso. Ai. Virar treinador da tua mulher, tu perde. Eu não. Fala. É exatamente Amor, isso. que bom que tu tá aí, que daí eu vejo que tu é normal. Mas é verdade, porque... Perto de nós, você é Nobel. Não, a gente... Da paz. A gente fala aqui, ó. A gente fala, quando tu vira treinadora da tua mulher, tu vira anilheiro. Primeira coisa, tu vira anilheiro. Porque no começo ela até ajuda, depois já era. E o anilheiro, tu é um saco de pancada, né? Tu toma xingão, né? Porque a preparação é diferente já. Opa!
Mas eu vou falar, professor, eu acho que a mulher fisiculturista sofre muito mais que o Quando homem. ela vai se preparar, cara, eu me meto. Só que normalmente a gente não dá certo. Né? Eu Então, treinar tá vendo? ela. Mas como meu preparador é excelente, eu Não. amo, mas na vida não. Mas o melhor é isso, às vezes tu conduzir o treino ali que tu sabe que ela te respeita e deixa outra pessoa conduzir o resto, porque daí tem a... Não, o resto me deu bem. O treino não dá certo. O treino não dá certo. Tá mais em dieta, né? Não, o treino Então, não dá mas certo. isso é intrínseco do porque ser humano, ela- você entendeu? Não tem mais essa... Mas onde é que a gente errou? Hoje em dia, os professores de arte marcial de grandes academias aí, eles estão sofrendo, né, cara? Você não pode dar bronca no aluno. Foi com a sua esposa aí. Olha lá. Primeiro overall da minha legal. vida foi eu e ela. Que legal. Ela no feminino e eu no masculino. Que show. Que Olha ano só. isso, hein? 2002. Olha só que legal. 2002. Mas onde que a gente errou? Porque assim, ó, eu aprendi desde cedo que a gente tem que respeitar quem pavimenta onde a gente pisa. Muitas vezes, respeitar vai ser assim, eu vou discordar do Fernando Marques. Isso. Eu vou discordar, mas assim, ele veio antes e ele fez muito, então eu devo respeito a ele, porque se eu ganho dinheiro com isso, eu devo a Por vocês. conta dele. Eu vou escutar e vou dar uma lida. Pode ser que mesmo assim você não concorde. Mas se eu não concordar, eu não tenho que bater. E na minha opinião, tu tem que respeitar, a pessoa vem antes de ti, tipo, se tu vive disso hoje, é minha porque opinião, alguém fez aquela estrada Na pra te minha poder pisar opinião, também. a internet estragou muito o nosso meio. É o mundo, né? Evoluiu bastante, principalmente em relação a financeiro, Sim. etc, para geral. Só que hoje tem coisas, eu também não concordo, que tem muita gente que ganha dinheiro hoje que fazendo mal, propagando ódio. Pois é. E Cara, tipo assim, e tá tudo certo. eu vou E dizer tem pra mim, tá? 1 milhão de seguidor, 200, patrocínio assim, a moda rodo. Isso e é mais quem aqui, merece. viu? Aqui no Brasil, mas no é. Brasil. Mais do que a internet, esse aparelhinho aqui, ó. Sim, Pra mim tem uma coisa que mais que O isso. Steve Jobs ferrou a vida das pessoas com isso aqui. cara. As pessoas se tornaram mais individualistas. Mas sabe Sim. uma coisa? Quantas vezes você vai no restaurante tem 4, 5 pessoas, cada um tá aqui. Eu e minha mulher. Mas cara, ontem, no fisiculturismo, para mim isso é a responsabilidade de nós como coaches, treinadores, que não instruem o atleta. Não muda. Já Quando foi, isso não começou, muda mais. ó, a cara. First é de 2004, né? O pessoal começou a entrar com o celular na sala, começou a entrar. Sabe o que eu fiz? Fui na Santa Efigênia, procurei 2, 3 marginal ali que eu já conhecia da época da Combate, comprei as maquininhas de presídio. Bloqueava o maquininha de sinal. presídio? Bloqueava o sinal. Aham. Não pegava nem fudendo. Já era. Já era, usava só pra música. Lá dentro não pegava. faz isso mesmo? Opa, eu tenho as máquinas até hoje. As maquininhas, então E deve vai estar dizer, defasado, que, vai dizer que né? naquela época a galera não Os caras respeitava. reclamavam pra caralho. Reclamava? Nossa, eu era o terror, né? Pros meus sócios, então, eu era o terrível. O doido, o terrível. Era, cara, meu negócio andava. Porque assim, Que era cara, uma tem beleza. A minha sala era aqui, ó. Como se fosse isso aqui. Muito, muito parecida com isso aqui. Recomendo cortar essa parte que você tem bloqueador de sinal de ama, porque você pode complicar o senhor judicialmente. Por quê? É proibido. Proibido. Hoje Mas é verde. tá desligado. Fica desligado. Não tá funcionando. Não pode nem falar que tem. Não pode? Só vai. Eu já falei outras vezes. Aí, Não tem problema. Um pouco que ninguém pegou na maldade. Se alguém quiser. Não. Isso é o Pode mais deixar. leve, isso é o mais leve Pode que ele deixar que falou. meus ao vivo. advogados são bons. Sabe o que eu fazia quando eu estava na First? Minha sala era assim, né? Só que a minha mesa era assim. Aqui, né? Então eu enxergava a recepção da minha sala. Os professores começavam a conversar entre eles, eu pegava uma mira laser, colocava na cabeça deles. Ele já vê que eu tava falando, o que você está conversando com o teu professor? Parceiro. Cara, você tem que conversar com o aluno, não com o professor. É o seu professor que vai fazer personal com você? Não, né? Então você usa esse momento que você está na sala aqui como uma vitrine do seu trabalho, cara. Porque aqui não adianta você fazer operação tartaruga e depois vender o filé para quem te paga personal. Não vai ser assim. Ou você é melhor na sala para você ter mais alunos de personal, ou você não consegue trabalhar aqui. Porque aqui os melhores professores em sala trabalhavam só 3, 4 horas, são os que têm mais aluno. Entendeu? E eu dava um jeito de... Os meus professores, eles não pagavam taxa de personal.
Entende? Os professores da minha Sim, equipe. sim. Então, ninguém queria sair da sala. Você Sim. entende? As academias hoje têm um turnover muito grande, né? Muito, O cara muito. se enche de aluno em... Amador, né? Se enche de aluno em março, abril, em agosto, setembro, depois janeiro, fevereiro, tá chorando que não tem aluno porque foi todo mundo viajar. Claro, é pobre que faz personal? Não, né? Então, cara, os caras vão viajar, óbvio. E o cara não se programa para ganhar em 8 meses do ano que ele tem que ganhar em 12, ferrou. E outra, eu lá na... E não tem mais como mostrar o trabalho, porque é só... Ele só dá personal, ele não está em sala, ele não se apresenta, ele não vai. Entendeu? Agora, se você me permite, só para concluir... Não, claro. A feira da IRSA, que vai ser agora em agosto, em 2023, ela estava com 19 mil metros quadrados. Em 2024, 28 mil metros quadrados. Em 2025, ou pode ser assim, 24, 25, 26, tá? Ele está com 38 mil metros quadrados. A IRSA, que é a Fitness Brasil, ela é uma feira de equipamentos só. Então, se uma feira de equipamentos está crescendo nessa proporção, você imagina o número de academias. O Brasil é o segundo do mundo. Já em número de academias. Então, você imagina o que vai faltar de profissional, que já falta. Entendeu? É por isso que eu acredito em ser educador. Entendeu? Eu estava ontem no Instituto Biodelta, vendo os cursos que eu consigo colocar o Santarém e o Eugênio, os cursos que eu posso fazer junto com eles. E detalhe, né? As academias, elas estão automatizando cada vez mais porque chega um momento que tu cansa de procurar profissional porque tu não consegue achar. Se tu te qualificar para ser um bom profissional, tu vai poder cobrar muito mais caro. Porque tu acaba nadando no mar azul. Quando tu estuda e se capacita, né? Eu acho que o difícil, cara, não é você encontrar bons profissionais que sejam capacitados. Isso você acha. Sim. O que você não acha é gente que ame isso aqui. Isso aí, perfeito. Você entendeu? É verdade. Que entenda que a função do professor de educação física é se doar. Se você não está aqui para se doar para o seu cliente e poder cobrar por isso, você não serve para ser personal, cara. Tu é contra, professor, fazer parceria com atleta? Parceria com o quê? Com atleta profissional. Tipo, vou te treinar de graça para usar o teu nome. Treinador. Cara, assim, isso eu já me vacinei com isso na época das modelos e das blogueiras, né? Porque minha academia era nos Jardins, imagina. Sim. Não, porque eu sou... eu quero um VIP aqui. Assim, faz o seguinte. Eu vou te dar um preço especial no trimestre, tá? Vou te dar um preço especial. Vou te dar metade do preço do trimestre. Não faço isso para ninguém. Se depois de 3 meses você vier, Fernando, por minha causa entrou esse, eu te dou o seu VIP. Eu não vou pagar adiantado o seu serviço. Boa. Entendeu? Só que você acha que elas queriam? Não, né? Óbvio que não. Então eu já me vacinei contra isso, entendeu? Porque o atleta tem visibilidade, tá? E de repente você é o treinador do atleta. Beleza. Aí os caras seguem o atleta e começam a seguir você. Daí o cara entrar em contato com você, perguntar quanto você cobra a sua aula, onde você atende e fechar, É tem outro um abismo. É a velha máxima. Entre estar interessado e fazer o cheque, tem uma grande diferença. A primeira... Agora, essa vez que a gente estava conversando para combinar aqui, você falou uma parada que ficou muito na minha cabeça. Eu não trabalho com permuta. Imagina, cara. Eu não trabalho com permuta. Isso ficou muito na minha cabeça, mas muito na minha cabeça. Inclusive, eu e a minha esposa, a gente está trabalhando bastante, né, em relação a isso, porque não vale a pena. Professor. Não tinha os 4 P's do marketing? Era produto, preço, Praça. ponto. Não é isso? Hoje tem os 4 P do personal. Qual é o 4 P? Permuta, parceria, Eu já sei. picareta, pobreza. É isso aí. Cara, Não, o que isso você não falou dá ficou camisa muito pra na minha ninguém. cabeça. Cara. Mas, professor, eu converso muito isso com o Bet porque eu acredito assim, tá? Eu acho que a época de vocês não se acontece mais com o atleta e eu tenho uma visão que o atleta ele é um cliente de contrato. Então, por exemplo, que eu falo pro Bet, tu vai fazer parceria com um atleta que é profissional,
tá usando o teu nome, a tua credibilidade, a tua autoridade, o teu conhecimento. E depois ele ainda vai usar isso para vender consultoria. Então, assim, ó, Opa. além de tudo isso, faz um contrato. Faz ele assinar que vai ficar contigo durante 1 ano, vai fazer um trabalho pelo menos de 1 ano, e durante esse período ele tem que te divulgar 3 vezes por semana. Se ele sair antes do prazo, ele paga uma multa. Cara, vou te falar, eu não faria. Nem contrato tu faria. Podia ser o Ramon. Eu amo, hein? Não faria. Por tá? quê? Porque isso no médio e longo prazo não dá certo. 1 ano já é um longuíssimo prazo. O cara esquece, você tem que ficar cobrando. Isso Dá desgaste. dá desgaste, tá? O cara tem que ter empatia com o treinador. Não adianta falar, eu vou te divulgar. O que ele faz tem um preço. Por que tem um preço? Não, é a eu bagagem dele, concordo. é a doação dele. É. É diferente de fazer, por exemplo, eu não sei como que é a Sim, vida sim. dele, tá? Em termos de cobrança e tal. O que o Patioloc faz, Ah, claro. por exemplo, tá? Que ele tá lá, tá nos atletas internacionais. O Patioloc, ele tem um pano de fundo. Ele tem uma empresa que ele usa no peito e que, sabe, provê ele de todos os recursos financeiros que ele precisa. Então, ele tem que fazer, ao contrário, ele tem que fazer isso, você entendeu? Assim que eu Claro, enxergo Trabalhar com de uma Eu forma concordo. leiga. Eu acho que eu nunca sou a favor da parceria, porque eu acho que deprecia o teu trabalho. Que nem eu falo, cara, o teu trabalho é bom, tu vai fazer o cara. E ainda mais, tu vai manter o cara ainda saudável, além de tu. Pois é. Né? Porque tu estuda pra fazer as coisas, pra periodizar um treino, pra fazer as coisas bem feitas. Tu tem que cobrar. E se tu não cobrar, o que vai acontecer? Ele não vai te valorizar. Vai pagar um cara que é pior que tu, que ele vai sair, tu vai pensar Isso. assim, oi, eu não cobrei E desse se otário. der alguma coisa errada na saúde dele, foi você que Foi passou. você. Exato. Porque, pra mim, o mais difícil do atleta de fisiculturismo é a vaidade, é o ego, cara. É um esporte muito difícil, o cara não se controla. Mesmo que o cara não seja atleta, isso aqui, tá? Esse meio aqui, onde as pessoas não entram na academia para melhorar a saúde, ela entra para melhorar o shape, a grande maioria, certo? A educação física. A pior coisa que pode acontecer para um profissional de educação física é ele começar a acreditar nos alunos dele, tá? Ele fez um cara perder 10 quilos em 3 meses. Você é o cara. Você é o melhor professor do mundo. É isso? Sim. Aí, de repente, ele trabalha bem. Tem isso de muitas pessoas. Se ele acreditar nisso, que ele não fez mais nada que a obrigação dele, que é levar os clientes outro aos nível. objetivos. É, exatamente. Certo? Seja de emagrecer, aumentar. Não fez mais nada que obrigação. Se ele começar a ouvir demais que ele é o melhor do mundo, e acreditar nisso, ele vai se achar o melhor do mundo. O melhor do mundo precisa chegar na hora. Ele é o melhor do mundo. O melhor do mundo, ele não precisa acompanhar o personal. Vamos! Vai! Mais uma! Ele vai dar aula olhando na televisão. Eu já vi muitas pessoas de talento se perderem nisso, entendeu? Não acredita que você é o melhor dos caras. Lembra-te que és mortal. Você conhece a história do Lembra-te que és mortal? Nós temos tempo, quando quiser. Não, mas não, pode tocar isso aí do Lembra-te que és mortal e depois a gente vai pro quadro. Que a gente tem que fazer os quadros daí. Ah, é? Aham. A gente chegou só no meu estreante, hein, que eu ganhei. Eu fui tudo já que você pode imaginar dentro do campeonato de musculação. Faxineiro, cara bilheteiro, segurança, o cara que carrega o pódio, um apresentador, até presidente eu fui. Enfim, lembra-te que as mortais é o seguinte. No Império Romano, quando um grande general conquistava uma nova região, ele vinha até Roma para ser aclamado pelo público e receber do imperador, que era considerado um deus na época, apesar dele ser o general, isso está mais ou menos documentado no Gladiador. Ele vinha receber a homenagem que, na época, era dada somente aos grandes generais, que era uma bandeja de prata com aquelas palmas em cima. Sabe aquelas palmas que tem domingo de Ramos? Então, a maior homenagem era aquela, uma bandeja de prata, cujo sinônimo é salva, com os ramos. Daí a expressão salva de palmas. Tá? Os louros é outra coisa. Enfim, ele entrava na cidade sozinho, o general, para receber isso do imperador. E o exército, que eram os caras fiéis dele, ficavam fora da cidade. Você pode ver lá no Gladiador. Eles não entravam em Roma. Roma era só para os cidadãos. Os soldados não entravam em Roma. Eles ficavam numa área específica, praticando as artes marciais, né? Porque Marte era o deus da guerra, então toda a área que eles ficavam chamava-se, né?
fazia-se as artes marciais. Tá. O general entrava, esse específico, né, que era o Marco Aurélio, ele entrava numa biga que era puxada por um escravo de uma região recém-conquistada para mostrar a superioridade de Roma ao exército vencido, né? Só que no pé da biga dele ia um outro escravo que trabalhava na casa dele, da confiança dele. Ele seguia na rua principal de Roma, até onde estava o trono do imperador, na escadaria, no meio do povo. E o povo vai, Máximo, Máximo. Vocês vão ter um paralelo disso no filme, né? Tá. Então ele entrava para receber do imperador a salva de palmas e sendo ovacionado. Seu Máximo, né? Aqueles elogios ali. Esse escravo, que era da confiança dele, ele tinha a seguinte missão: a cada 50 metros que a biga andava, puxada pelo escravo recém-conquistado, esse escravo da confiança dele subia na biga e falava para ele: lembra-te que és mortal. E descia. Então ele ouvia isso umas 5 vezes até chegar no imperador. Por quê, cara? Porque se o imperador ficasse enciumado, Morria. e se ele fosse arrogante na frente do imperador, se achando, o imperador era uma divindade. Ele, ao invés de entregar a salva de palmas, fazia assim e cortava a cabeça do general ali mesmo. Entendeu? Se ele se sentisse ameaçado. Então, o general descia ali da biga e vinha mostrar o quê? Humildade. Se ajoelhava na frente do imperador. Se ele chegasse ali acreditando no povo, você é o máximo, você é o maior, não sei o quê. O povo diz que é o máximo, o povo é a voz de Roma. Ah, é? Viraria uma ameaça, né? É a mesma coisa o professor, cara. Lembra-te que és mortal. Você não fez mais nada que a sua obrigação ao levar o seu cliente ao objetivo dele mais rápido. Ele pagou por isso. Como Roma pagou você para ganhar ali o território novo. Top demais. Fez mais nada que obrigação. Muito bom, mas vamos agora para a gente tem 2 quadros, professor. Um quadro é se é raiz ou se é Nutella. Raiz. Ixi. É porque tu vai dizer que o shape tá no suco e o Nutelinha é o zeradinho. Tem gente que é Nutella na cabeça. É. Marombo Nutella. Nossa, esse aí é Nutelíssimo. Nutelíssimo? Nossa, pelo amor de Deus. Vamos ver. Tá louco? Concielo. Eu acho que Que o Concielo... bom que eu não conheço. Graças a Deus. Eu já gostei dele, porque eu não conheço e ele deve estar bem longe de mim. É. Senão dá B.O., né, Eu Fernando? adorei. Próximo. Essa aí tá enganando bem, né? Essa aí parece que treina. Parece que treina. É. E aí, natural? Não, natural? Ah, não. Quem é essa moça? É Vandressa? É a Vandressa. É Tinha que ter Vandressa. deixado. A musa old school. Você fala isso pra ela, ela fica brava. Porque parece que mulher fala, é velha, né? Musa old school. Cara, essa moça aí, ela abriu caminho para muitas outras que estão aí. Ela foi a imagem do fitness durante muito tempo, né? Sim, e num tempo que ela não tinha muito como se autopromover. Sim. Quem promovia ela, colocava ela nos eventos, nas empresas, era o marido dela na época, Legal. o primeiro marido. E ela aproveitava isso muito bem, porque ela é uma pessoa super educada, e as empresas faziam questão de levantá-la Que com legal. a marca no peito. Diferente da Pugliese, por exemplo. Por quê, professor? Que não tinha formação nenhuma e começou a namorar o cara lá que era o Mahamudra, lembra? Mahamudra, que dava aula no parque sem crefe. Aí não dá, né? Não, mas não é atividade física, é seita. Ter atividade física, precisa ter crefe. Aí eu comecei a implicar com a Pugliese, entendeu? Por quê? Ela começou a passar protocolos, entre aspas. Né? Sim. Se o Rodolfo Pérez paga CRN de nutrição, ela tem que pagar também, cara. Se o Valdemar Ou então Guimarães libera. paga CREF, nós temos que pagar. É isso aí. Exato. Não pode ter 2 pesos, 2 medidas. Você entendeu que não sou eu, Sim, o casca? sim. Não estou brigando sim. por mim. Sim. Você Ou não então pode tira ser- para todo mundo ou deixa para todo mundo. Isso, porque assim, como a Pugliese, por exemplo, que parece que ela está meio quieta hoje, né? Depois que ela fez na pandemia, enfim. As pessoas que têm muita audiência aqui no Brasil, elas se tornam referência. É. E a maioria não é, tá? Como você chama, moça? Caroline. Eu vou com a Caroline num determinado lugar, tá? Olha a Caroline, estou apresentando a Caroline para você. Ela é PhD em nutrição, ela é professora, ela tem esse título. A pessoa, tudo bem, muito prazer. Com certeza. Numa outra situação, eu chego, olha,
é a Caroline. Ela tem 3 milhões de seguidores. É isso mesmo. Então, isso são os valores das pessoas que estão invertidos, você entendeu? Haja Sim. vista aí o que aconteceu, sem criticar, tá? Não, claro. Tô apontando. Sim. Quem fez mais sucesso no carnaval, a Virgínia ou a médica Meu que Deus, a gente falou isso, mas a gente falou a mesma começou coisa. descobriu ali, essa médica merece o prêmio Nobel, E detalhe, não é nenhuma implicância, não é com a Virgínia. É tipo Não. assim, é vocês É o que, em vez de cuidar da povo. vida da Virgínia, deviam estar se importando com isso. A casa caindo no Brasil, os caras não tendo dinheiro para acabar, não é nem um mês, é a quinzena. E eles vão lá preocupados com a roupa que a Virgínia Mas vai usar. eu falei, cara, eu chorei vendo aquela notícia. Eu falei, cara, como é que o mundo não parou pra entender que agora a gente tem como curar uma pessoa tetraplégica? Pelo menos o começo. É. É aqui do Brasil, cara. Uma médica, é a história sendo escrita. Essa médica, assim, ela deve ganhar, como pesquisadora, ela não ganha 10 mil reais por mês, cara. É sério? Se eu não for sei só- quanto tu ganha. Eu também não, mas eu tô chutando, porque pesquisador no Brasil, E tu viu como é que é a proteína? Que ela é a partícula de Deus, porque ela tem um formato de cruz, cara. é um Olha que peptídeo, surreal. né? É um peptídeo. Muito. Pode passar. Passa e segura uma pra nós. E aí? Toma lo suco ou não toma lo suco? Cara, se toma o suco ou não, isso não tira o mérito dela, tá? Boa. Porque se ela não tivesse genética, ela não teria esse abdômen, esse volume muscular, Boa. especialmente sendo mulher. Então, Top. eu não vejo problema nessa moça usar o suco ou não, Sim. desde que seja como qualquer medicamento. Se ela Mas- tomar uma cartela de aspirina, ela vai infartar e morrer. Mas tu acredita que ela tem um físico merecedor de já utilizá-lo, então? Aquela pessoa que tu vê assim, cara, zerado, tu não devia nem estar aí ainda. Sem conhecer? Isso, ela sem já conhecer. ela já tem um desenvolvimento muscular. Se ela tiver muitos anos de treino, eu ia falar, ó, você quer melhorar o que já tá bom? A gente fala na educação física que quanto mais treinada é uma pessoa, menos treinável treinável ela se torna, né? Isso no popular é para melhorar a porcaria, qualquer porcaria serve. Exato. né? Então, assim, ela tem 2 anos de treino. Esse físico, tá dando certo. Vambora. Tem 5 anos de treino, vamos mais. Agora, ela tem 10, 15 anos de treino, já tá assim a 5, tá num platô, ela quer mais, aí precisa de ergogênico, cara. Toca a ficha. Quem é essa moça? É a Virgínia. Olha! Tá vendo? Não tem o mérito. É aí sim. Pode passar, Tiago. Não é isso? Temos mais uma? Era pra ser com a máscara. Mas vamos pro segundo quadro. Pode Não segurar aí, pode. Tiagão. Não. Agora é outro quadro. É que é outro quadro. Deixa a gente anunciar, então. Professor, a gente tem, como atleta, durante a vida, o momento que a gente tem condições de utilizar o gelo e sem condições de utilizar o gelo, né? E a gente sempre fala que tem 3 coisas que o homem valoriza na sua vida e não divide, que é o GH, a sua mulher e a sua mãe. Eu tenho mais um. Mais um? Minhas motos. Motos, fechado. Então, agora a gente Mais quer fácil saber... levar minha mãe e minha mulher. É. E o GH? Cara, o GH, nos próximos anos, ele vai perder para os peptídeos. Concordo. Vai ser. Vamos terminar o programa obsoleto. falando disso, mas só para pegar. Então, com quem você divide seu GH? O Thiago vai trocar a foto e tu diz divido ou não divido e por quê? Pode passar, Thiagão. Tá bom. Vai lá. Aí. Cara, eu divido por solidariedade, que ele deve estar precisando, né? Porque eu sei que ele pede para os amigos, ou, isso não dá para você me emprestar um GHzinho aí, porque eu estou na minha preparação aqui. Eu emprestaria por solidariedade. E tu não faria um Falando- FMS na luta com ele, professor? Na luta, É. Faria? amigão, aqueles fight? Isso. FMS, valendo grana de verdade. Tu daria o teu preço. Treta não é esporte. Boa. Treta é na rua até a morte. Boa. Tá? Então, assim, a hora que eu estiver tirando a alma do corpo do cara lá, eu não quero um juiz vindo me segurar. Eu quero ver o sangue dele esparramado pelo chão. E... Não dele. Não, claro. Tá? Se- Mas treta, É, boa. treta pra mim não é esporte. Não, cara, o Pinduca, cara, acabei de falar aqui em off, ele foi um cara que me ajudou demais, É verdade. especialmente na presidência da FBB. Né? Só que ele fica falando bobagens por hype, como o Luiz Otávio tomava 120 decas por semana, eu não posso concordar. Que ele ligava por telefone lá para Algéria para falar com o Benaziza, cara, isso é mentira. A gente sabe, entendeu? Então, eu acho que ele não deve falar tanta bobagem por causa de hype. Sim. Ele, se fosse ele mesmo, puro professor, árbitro nota 10, tá? Ele é árbitro internacional. Ele foi o primeiro cara do Brasil a conseguir o Procard de árbitro pelo conhecimento dele, cara.
Ele é um árbitro que não erra. Ele vê, entra 40, ele já fala, esses 15, dos 15, esses são 5, esse é o campeão. Nessa velocidade. Nossa. Assim. Você entendeu? E não erra. Ele é um árbitro nota 1000. Se ele fosse ele, puro, quantas vezes eu convidei ele para cursos meus da palestra? Sim. Várias vezes. O do Velho Testamento, Pinduca do Velho Testamento. Então, Isso seria o melhor, assim, não sei se para a vida dele, não sei o quanto hype ele consegue, o quanto ele Sim. gera, mas para ser meu amigo, isso seria melhor. Show de bola. Pode passar. Figura. 4 Ele se valeu. preparou bem, né? Se preparou, Não bonitão, tava tá fora a peruca bonitão. do Conan depois? Ele entrou super bem, cara. Não é? Você sabe que foram os caras que botaram pilha nele, né? Opa! Não, a ideia Não foi original... do Conan, não. Foi do... Não foi do... Não, Conan. Que ele justificou falando que era uma homenagem ao filho do Júlio Do Balestrin. Júlio Balestrin. Você sabe que a ideia original era o cavalo e a espada, né? Não. Era o Conan mesmo. Caralho. Cavalo e espada. Só que não deve ter deixado entrar no palco, né? O cavalo e a espada. Bom, cara, esse aí é aqueles amigos como o Bad Boy, né? Esse é sem palavras. Que você pode ficar 10 anos sem ver, que você encontra na rua, é como se você tivesse visto o cara 2 semanas atrás, você entendeu? O Valdemar, para mim, ele é um espelho no caráter, na conduta e como profissional de musculação. Pô, que legal. Sabe como eu conheci o Valdemar? Numa palestra minha, que ele era público. Tá falando sério? Seríssimo. Ele era coordenador de uma academia que se chamava CEPREF, lá em Londrina. Tinha uma outra academia que chamava Código Penal. As pessoas que trabalhavam com ele me convidaram para dar uma palestra lá e ele estava na plateia. E eu conheci ele lá. Depois que aconteceu toda aquela história que ele foi para o Dorian Yates e tal, aí eu já reencontrei com ele uns 5, 6 anos depois, num curso que ele veio com o Ernie Taylor aqui. E como é que é pra te ver o que ele virou de referência, assim, toda a trajetória dele na É musculação? um orgulho muito grande, né? Muito legal. E ainda falo que é pouco. Eu também acho que é muito pouco. pouco. Com Eu certeza. ainda acho que é pouco. Assim como o Santarém. É. Você Não, mas a entendeu? gente vai convidar É o que a gente- professor para vir aqui para falar com a gente também. O Santarém, o Eugênio Koprovski, vocês tinham que Legal, convidar, hein? legal. Esse aí sabe? São poucas pessoas que conseguem não se desvirtuar por dinheiro. Você entende? Sim. Por hype. Ele mantém a mesma conduta. Você vê o tom dele, são as mesmas palestras lá de sempre. É o- Aquele cala a boca, animal, vai treinar, sabe? É a mesma coisa, E às é. vezes é mal interpretado. Sabe por quê, cara? Porque 65% do povo brasileiro é analfabeto funcional. O cara lê o texto, mas não entende, não interpreta. Você entendeu? Então, às vezes ele é mal julgado. Outro cara que é essa pessoa que a gente fala sempre é o Pacho, né? O Pacho, tipo, ele ganhou pra mim, né, o que eu falo, hoje se a gente pegar de resultado, ele é o melhor treinador do mundo atualmente. Ele fez o que nenhum brasileiro fez. Sim. Ganhou o Mr. Olympia 2 vezes com atleta, com Classic, com Open. Inédito. E ele é a mesma, cara, ele é a mesma pessoa, né, Bed? A gente vai. O dia que ele foi lá no podcast, cara, ele te dá atenção com um prazer de. Tu vê que ele tá dizendo assim, ó, Ele eu chama passei de muita mestre. coisa. Olha aí. Sabe como eu conheci o Pátio? Ele quis me bater. Cara, que azar, irmão. Sério? Sério, ele mandou uma mensagem no direct me intimando. Por quê? Por quê? Tinha uma página lá que era um amigo meu que fazia, que era Fernando Marques Sincero. E ele botava minha foto com algumas frases, sabe? Tipo, rumo ao sinistro. Quando chegar lá, me avisa. Sabe assim? Meu Deus. Então, rumo ao só que eu sinistro não era sabia. dele, Eu não sabia. Que era a metodologia Sim. dele. Era a marca registrada Era dele. o YouTube dele, o site, tudo, Não né? sabia. Eu já conhecia ele como atleta, tá, mas não sabia. Aí ele me mandou um direct me intimando. Pô, eu te respeito pra caramba, não concordo com um monte de coisa que você fala, mas eu te respeito. O Rumo ao Sinistro é uma marca registrada minha. Eu que uso, tava aqui pra camiseta, método de treino e tal. Aí eu respondi pra ele, falei, cara, não imaginava. Eu não sabia, você me perdoa. Aí peguei uma foto boa dele, coloquei no meu Insta e falei, olha, eu peço desculpas ao professor Fabrício Paciolotti por qualquer inconveniente com uma piada imbecil feita com o logotipo dele, que é o Rumo ao Sinistro, tá? Foi um engano tremendo. Aí ele agradeceu e tal, beleza. Aí eu conheci ele pessoalmente num campeonato. Lá na Balneário Camboriú, que tem aquele campeonato bonito lá. Bonito, sei. Sabe, onde faz Sardinha Classic, estava tendo um campeonato lá.
Aí eu falo, Patioloc tá aí? Eu queria cumprimentar ele, né? Pedir desculpa pessoalmente. Aí eu falei, tá. Eu vi lá de longe, assim. Eu tive aquela impressão do filme Rocky 3, quando Sim, o Hulk Hogan Tô ligado. na plateia, ele tava de regata ainda, né? Eu falei, por que estão carregando ele? Não estão. Aí eu fui lá cumprimentar ele, aquela montanha, eu falei, nossa, ainda vou morrer pela minha boca. Cara, eu falei pro Bad, eu fui narrar o Mr. Olímpia Brasil, né? Eu fiz a narração do Mr. Olímpia. Eu sempre tento, eu gosto de fazer uma narração mais técnica dos atletas pra poder direcionar a galera, sabe? Claro. E eu falei assim, o Ramon ficou do nosso lado e foi a primeira vez que eu vi o Ramon pessoalmente. Falei, cara, surreal, parece um bonequinho. O Leandro Pérez sentou aqui, falei, cara, grande. Gigante. Cara, quando eu vi o Patioloc chegando... Enorme. É. Ele foi a maior aberração pra mim do evento. Enorme. Ele é de Tava na cara que o balão irmão. ia cair. Que ideia é essa de andar de balão? Mas Nunca viu óbvio. botar um gorila dentro do balão. 200 quilos, cara. Mais a esposa. Cara, meu Deus do céu, é surreal, né, meu? Quanto o Patioloc é gigante, né, Ele cara? me chama de mestre. Olha a humildade. Ele me chama de mestre. E eu falo, cara, você que é referência pra mim. Mestre nada. Pô, que Não, legal. Ele fala, não, mas se não fosse vocês, a gente não estaria aí. Eu falei, cara, eu te Respeito. agradeço muito, mas o mérito é todo seu. Mas ele só se mantém ali por causa disso. Essa porque... é conduta, né, cara? Pode passar, Thiago. É pai e mãe em casa. Exato. Olha o Bela, cara. Cara, o Bela é meu amigo, cara, desde que eu trabalhava na Combate Esporte, desde 89. Tá? O Bela, ele era um fisiculturista metido a competir. Ele competia, enfiava a cara. Mesmo todo mundo falando que ele não tinha genética, que o físico dele não era bom, ele metia a cara. Ele metia a cara nas competições, ele via que, de repente, nas categorias individuais ele não tinha muita chance, ele pegou uma mulher e foi fazer duplas. Conseguiu, através das coreografias lá de duplas, grandes colocações, inclusive em campeonato mundial. Ele foi um bom fisiculturista júnior. Né? E, cara, ele tem isso que eu falo que falta, às vezes, para a maioria dos profissionais. Ele ama o bodybuilding, sabe? Ele vê um atleta, ele faz questão de ir lá conversar, apertar a mão, tá? Ele foi um dos primeiros caras que introduziu, entre aspas, no fisiculturismo, o marketing esportivo. Que legal. Ele era um cara que, assim, mesmo que ele não tinha grandes títulos, ele ia, por exemplo, no restaurante da Rua da Academia, lá da Training Club. Olha, eu vou participar aqui, sair em várias revistas, tal. Vou usar essa camisa aqui, ó, que tem essas marcas. Você não quer colocar a sua marca? O cara, puxa, até me interesso, né? Não tinha naquela época. Fisiculturismo, o que é isso? O cara, não, eu não quero dinheiro, eu quero vir poder almoçar aqui na sua academia na sua padaria frango e batata todo dia. Pode ser assim? Começou assim, entendeu? Ele começou no marketing fazendo isso com ele mesmo. Não, ele é uma referência, né, cara? Além de um grande amigo, né? Ele é uma referência para mim. Não necessariamente eu concordo com tudo que ele faz e que ele fala. Como com nunca, né? Por isso que eu sou amigo dele, trabalhei tantos anos do lado dele, na probiótica e na Black School, que ele não queria um cara que falasse amém, amém. Falava, Bela, ó, isso não é bem assim, né? Várias vezes, é meu irmão, né? Várias vezes, ele chegava e falava assim, eu vou enfiar a mão na sua cara. Eu falei, cara... Vamos... É pro seu bem que eu tô falando isso, né? Não é porque eu quero te zoar. Eu vou enfiar a mão na sua cara. Muito massa. Pode passar, Thiagão, então. Figuraça. Bom, cara, por que ele não tá preso ainda? Ué, por que você ri? Porque ele é inocente. Ó, inocente. Você olha pra ele e você fala, o cara forte, bonito, tal... Inocente é um apelido que combina, é uma qualidade que combina com ele. Inocente, ele não é, cara. Inocente, ele não é. Estou falando na vida. Não estou falando no processo. Certo? Não estou falando no processo. Processo que o pessoal fala, o que você acha do cara? Não, eu não acho nada. Quem acha é a Polícia Federal. Eu não acho nada, cara. Eu não acho. Eu não sei por que motivos, né? Que ele é uma pessoa que contribui para o esporte. Aconteceu isso com ele, cara. Agora, se ele deve, ele que tenha que pagar. Isso tu não tá dizendo que ele deve, tá dizendo que eu que faço sim. Não, ele eu dever, não né? sei. Sim. Não é? Quem sabe é a Polícia Federal sim, e ele, os advogados dele. Né? Quantas vezes... Agora, se for provado que ele é inocente, no lugar, eu ia pra cima forte, hein? Em todo mundo que acusou, que apontou o dedo... Não, porque o que ele está sendo acusado? Não é tráfico de drogas. O pessoal fala, tráfico de drogas. Não é associação criminosa, alguma coisa assim, por causa das notas fiscais que pegaram lá. Então, se ele não for culpado disso, ele que vá para cima
dos caras lá com força. Porque isso destrói a imagem de alguém, se é mentira, é uma coisa quando... Dele não. Ele está acima disso. Ele está acima. Ele já foi absolvido pela opinião pública. Já foi absolvido. Imagina, virou piada. Ele foi receber um prêmio, acho que do YouTube. O apresentador falou: vai subir aqui o Cariani, ele está sendo acusado aí de tráfico, não sei o quê, mas ele vai subir aqui para receber o prêmio. O pessoal riu. Virou piada. De tão grande que é a imagem dele. Você é um cara que se vende muito bem. E contribuiu para o esporte. Não dá para negar. Tá? O que eu não gosto, não dele, do estilo dos blogueiros fitness, é bater a mão no peito e falar: eu fiz muito pelo esporte, sem ter doado o seu tempo, 1 dia, 2, 10 de graça na organização de um campeonato. Não interessa fazendo o quê? Né? Incentivando os atletas, passando óleo, não interessa. Então, você pega esses grandes nomes, eles nunca fizeram isso. Não. Tá? Então, não estou falando dele. Sim, tá? eu te entendi agora. Eu vou falar dele, um caso específico da minha treta com ele. Tá? Eu tô falando dos blogueiros que falam: eu fiz muito pelo esporte, quando, na verdade, eles fazem por eles. E não pelo esporte. Eu concordo com isso que tu falou até pro próprio atleta. O atleta, eu fiz muito pelo esporte porque tu compete há 10 anos, tu fez muito por ti. Exato. Porque tu competia porque tu ama competir, né? Você que vai ler, tá? Tá. Eu não vou ler. O Cariani era um cara assim, no começo, sempre tratei bem. Eu que dei o prêmio para ele no campeonato estreantes que ele venceu. Eu que entreguei o prêmio. Aí, depois de uns anos, tal, quando ele já tinha uma certa visibilidade, escapou um áudio num grupo aí de maromba que ele falava assim: esse cara não tem carisma nenhum. Agora todo mundo quer ter canal, né? Esse cara se acha celebridade. Falando de mim. Mas ele falava o seu nome? Falava de mim. Aí eu falei: cara, assim, eu sempre tratei bem, entendeu? A pessoa não é obrigada a gostar de mim, mas não vem me dar a mão e bater na minha mão, vem. Fica longe se não gosta de mim, entendeu? Aí eu realmente me afastei e tretei com ele, tá? Eu fiz uma campanha, o Bad gosta que fala isso aí, né? Quando o pessoal que estava competindo nas classes especiais, tinha gente que não estava conseguindo competir porque não tinha dinheiro para pagar a inscrição. Eu fiz uma campanha que eu chamei todo mundo, Valdemar, todo mundo, que era famoso na internet, tá? Chamei todo mundo e falei: vamos fazer uma campanha para que todas as federações, eu estou procurando aqui o texto, tá? Para que todas as federações liberem cadeirantes e classe especial de pagar a inscrição. Muito massa. E a gente conseguiu, cara. IFBB, NABA, que legal. Muscle Contest, tá? Então, e nesse momento, ele fez sem eu pedir um vídeo. Tá? Ele fez um vídeo: olha, eu apoio o movimento do Fernando Marques, tal, e eu não pedi nada para ele. Pô, que legal. Nada, ele fez. E aí, eu mandei uma mensagem para ele, agradecendo que ele fez a campanha 22, será que é isso? Agradecendo a campanha, e ele me mandou uma mensagem. Eu falei: olha, você pode ter certeza que eu faria o mesmo por você, tá? Independente das rixas pessoais aí, eu acho que os objetivos que a gente busca são os mesmos. São maiores do que toda e qualquer treta, né? Então, ó, tá aqui. Foi maio de 2022. Todos aderiram. Depois que todo mundo aderiu, eu mandei mensagem para ele: muito obrigado, tá? Pode ter certeza que, se fosse o contrário, minha atitude seria a mesma com você. Legal. Tá? Espero que da próxima vez que a gente se encontrar, poder conversar 15 minutos para zerar o relógio e a gente pode proceder de forma diferente daqui para frente. Tá, lê a mensagem dele.
Bom dia, professor. Antes de mais nada, gostaria de lhe pedir perdão pelo ato infantil e irresponsável que tive numa conversa privada. Isso me levou a perder o respeito de uma pessoa que sempre admirei e que me ensinou muito sobre treinamento, você. Espero um dia que me permita encontrá-lo pessoalmente como um homem que sou, pedir minhas sinceras desculpas pelo que fiz. De coração lhe falo. E que sabe, um dia posso recuperar seu respeito, pois você sempre foi uma pessoa que admirei demais. Caraca, velho. Que mensagem bonita, irmão. Eu falei, cara, respeito recuperado. Respeito o quê? Respeito Recuperado, tá? Aí eu tirei foto com ele num evento, tal. Cara, sem problema nenhum, entendeu? Então, eu não ataco a ele, eu não ataco o que ele fez ou deixa de fazer. Se ele for culpado, ele que pague. Agora, se não for também, tá? Olha, a última mensagem que eu mandei para ele, a última, tá? Quando deu toda a merda, essa aqui foi de 22, né? Quando deu toda a merda, que saiu na televisão e o caralho, tal, tá. Boa tarde, minha mensagem para ele, tá? O contato de um advogado, vê o que está escrito. Eu mandei para ele. Caraca. Pior que tu mandou mesmo. Mandei. Falei, ó, se você precisar de alguma coisa, esse cara aqui pode te ajudar muito no criminal, se é que você vai responder alguma coisa. Foi. Acho que pegaram o telefone dele ou ele trocou de número. Tá? Porque ele nem chegou a ver. Mas eu até ofereci ajuda. Entendeu? Mas eu acho muito legal isso, né? Cara, e isso é atitude nobre, né? Que nem tu falou ali de pedir desculpa quando tu acha que tá errado. Eu achei muito legal que o Bad teve essa atitude com ele e com o Júlio. Porque uma coisa que eu acho que às vezes a galera não entende também, e é uma coisa que eu falei que é um objetivo meu aqui no podcast, é mostrar o outro lado dele pra galera. Ele tem muito a acrescentar. Ele é um cara fora de sério. Além de ser uma pessoa leal, correta, né? Um cara que entende, tem uma vivência muito forte, um cara que entende muito de treino, só que muitas vezes, como ele é direcionado no podcast para ser só o bad boy polêmico, que é o personagem, que acaba sendo o personagem, é a imagem que a galera vê dele. Então, eu acho que é isso que falta, professor. Eu acho que falta quem é comunicador é isso que apresentar. A gente quis fazer com você. Eu entendi. Né? Mas agora, por exemplo, eu sou polêmico quando eu vou para cima das indústrias underground para não ter, e das federações, para não ter do lado das empresas de suplemento o logo de uma empresa de bomba underground, cara. Aí eu sou polêmico. As pessoas não entendem. As pessoas falam, quer dizer que agora você é natural. Não tem nada a ver. Eu não quero empresa de bomba underground patrocinando o campeonato de musculação, cara. Você vai numa feira dessas grandes, se você tiver a oportunidade de andar na feira, entrevistar as pessoas, você vai ver que 60% das pessoas que estão ali na feira estão pela primeira vez. Sim. Tá? Então, é muito perigoso você ter do lado da Max, por exemplo, o logo da Brativa, por causa de ambição de dirigente. Tá? Cara, eu fui presidente da FBB. O campeonato se paga, cara. Ele não precisa de patrocínio, na verdade. O Tamer fica sempre falando isso, né? Se sair 1 ou 2 patrocínios, eu vou fazer do mesmo jeito. Porque o campeonato, quando bem administrado, ele se paga com inscrição dos atletas, com dinheiro de backstage. Se o campeonato está bem feito, o atleta tem mais prazer de competir. Exato. Você entendeu? Então, não precisa de dinheiro do crime patrocinando musculação, que já é um esporte mal visto. Já é um esporte, né, marginalizado. O cara olha e fala, tomando bomba que até eu. É essa a mentalidade do brasileiro. Ele não olha para ele e fala... Que dedicação, hein? Eu não consigo fazer o que ele faz. O brasileiro não. Ele precisa subir na cabeça do outro para se sentir melhor. Ai, com bomba até eu. Mas tu não acha que está mudando um pouco, professor? Cara, enquanto a educação não for maior, isso não vai mudar, cara. Sim, em escala, né? A consciência muda. Sim. Mas o preconceito está em nós. Me responda com sinceridade, tá? Dois universos diferentes, megaversos, tá? Você está na rua andando, você passa na frente de uma obra, você vê um pedreiro rasgado, volume muscular, jogando cimento para cima do caminhão. Você vai pensar o quê? Que genética, hein? O cara come arroz com farinha, eu aqui tomando whey. E não vira porra nenhuma. Você vai pensar isso, não vai? Tá.
nesse universo. Me descreveu. Em outro universo, você tá aqui, de repente você vê o mesmo cara ali embaixo, suado, uma camisa escrito trembolizado, boné. Quem cresce natural é planta, ele pode ser natural. Você vai olhar e falar, esse aí já usou alguma coisinha, certeza. Por causa do ambiente, assim, é um preconceito dentro do nosso próprio segmento. Que você sabe que não é verdade. Cara, o que recurso ergogênico qualquer um faz é que o usuário suporte níveis mais elevados de treino. Perfeito. Só. Então o cara treina mais, recupera-se com mais facilidade, consegue assimilar melhor os nutrientes. Ponto. Não adianta você colocar a roda de Ferrari no Fusca, que o Fusca nunca vai dar mais que 140 por hora. Gente, estamos encerrando o horário. Eu vou te dar a palavra, porque eu quero que tu encerre com o professor. Não, põe outra foto. Tchau, Cariane. Eu acho que tem, mas eu acho que foi todas. A gente pode tirar, botar nosso logo. Professor, primeiro de tudo, nosso convocado. Hoje é mais um episódio que a gente está aqui convocando o senhor Betão para estar aqui, né, com a gente. Então, convidado de honra, convidado convocado, Betão, estamos te esperando no Bad Boy. Isso. Aqui na Ironberg da Barra Funda. Vem aqui para tu poder dar uma mentoria de graça para nós aqui sobre negócio. Na nossa casa, né? Exato. Professor, eu queria te agradecer por ter vindo, primeiramente, de verdade. Eu acho que tu é um cara que contribui muito com a musculação. Eu acho que eu gostaria muito que mais pessoas te convidem para falar do outro lado de Fernando Marques. Porque eu acho que o outro lado de Fernando Marques ele é o lado que agrega muito e que muita gente nem conhece. Né? Então, muito obrigado por tudo que tu sempre fez por nós, por um papo intelectual, né? Polido. Obrigado. Né? E, Bad, contigo, então. Não vai fazer o... Ih, tem uma brincadeira aí? Tem um beijo sincero. Pera aí primeiro, então. Professor, teu Instagram antes. Teu Instagram pra galera. É Fer Marques Trust. Show de bola. @Fer Marques Trust. E eu convido todo mundo, agora passando o Arnold, vai ter o Mr. Olímpia aqui no Brasil. Né? Eu sou o responsável por fazer o Olympia Conference, que serão 2 dias esse ano. Eu fiz no ano passado. Eu vou trazer grandes nomes da musculação para... não só pessoas que estudem musculação, até para aqueles que são leigos e gostam da atividade, gostam de se informar. Eu vou trazer grandes nomes de musculação para palestrar dentro do campeonato Mr. Olímpia Brasil. Top demais. Então, o meu Instagram é Instagram do PH, o teu Instagram, Bad? Oficial.Jefferson Bad Boy. E sigam primeiramente, antes da pergunta final, sigam a Ironberg nas redes sociais, sigam no Instagram, curta, compartilhe o podcast e comenta se você gostou também, o que você gostou no podcast, para que a gente possa agregar cada vez mais para você que é fã de fisiculturismo, fitness, saúde, performance. E agora a pergunta, professor, tu tem uma pergunta agora o Bad, ele vira o Bad Boy sincero. Pois não. Então tu pode fazer qualquer pergunta, sem moralidade, sem nada. Só tu pensar na pergunta, na resposta que tu gostaria de ter. Pode pegar fogo, pode ser a pergunta que tu quiser. Bad Boy sincero para encerrar o programa contigo agora. Você não acha que tem muito atleta aí que é campeão, que é @IFBB Pro, que não ganharia um campeonato de estreantes na sua época? Eu não acho, eu tenho certeza absoluta. Tipo assim, eu sou totalmente a favor da Muscle Contest, só que a viabilização de cartões profissionais que a Muscle Contest deu depreciou demais a qualidade dos atletas que são profissionais hoje. Tem os que merecem realmente, mas tem muito atleta profissional que não ganharia de um estreante da nossa época, com certeza. Com certeza absoluta. Me desculpa se eu falei alguma merda, mas o Bad Boy sincero é sincero de verdade. Eu acho totalmente errado alguém disputar um campeonato regional e já ter vaga para disputar um campeonato Pro Qualifier. Tem que ter um meio termo. Eu sempre falo isso. Antigamente era muito complicado. O cara tinha que ser campeão mundial, overall, tinha que pedir. Era muito complicado. Então o método antigo era ruim, tá? Mas teve caras como o Leandro Pérez, por exemplo, que eu dei graças a Deus quando ele não foi para o Olímpia a primeira vez, porque deu problema com visto e tal. Se eu não me engano, ele tinha competido 5 vezes. 5 vezes na vida até conseguir a classificação para o Mr. Olímpia. Isso pode ter um resultado devastador. Ou o cara fica estimulado, eu conhecendo ele hoje, eu sei que ele ficaria, ou o cara fala, o que eu estou fazendo aqui?
e para. E para nunca mais. Para mim, Você as entendeu? duas maiores referências aqui do Brasil que ainda passou pelo inferno foi o Eduardo Correia Opa. e o Rafael Brandão. Porque o Rafael Brandão ainda teve que competir paulista, brasileiro, ser overall dos dois e competir sul-americano e ser overall. Esses foram os últimos, né? Assim, Foi os dois últimos Dessa metodologia. dessa época que, para mim, é o mais certo a ser feito. É muito difícil, cara. O Zé Carlos Santos, por exemplo, ganhou 8 vezes o Procard, não quis competir, porque também não tinha categoria. Não, mas Então, o Zé era Car- muito difícil, cara. Sim, mas o que eu estou falando assim, por exemplo, a gente teria uma qualidade maior. Hoje, o Brasil é o segundo maior polo do fisiculturismo do mundo. Legal, da hora, legal. Só que não sai nem na foto. Então, cara, mas só para terminar, Claro, desculpa, até que não, a gente não, já toca a ficha, estourou. Qual que é o resultado disso? Em todos os esportes, os recordes estão diminuindo, né? Ou a performance aumentando, como é o caso, sei lá, do automobilismo, por exemplo. No fisiculturismo, na alta performance, o que é o espelho? Você pega os 10 primeiros do Olympia Open hoje, bota contra os 10 primeiros dos anos 2000, 1990, Não não arranca. chegam nem perto. Não arranca do lado. Cara, é impressionante. Então, como decaiu na Open. A evolução do esporte, a evolução Do mercado, dos recursos, a evolução de tudo aconteceu, menos a evolução dos físicos. Eu acho que tinha que ter um meio termo, nem como era antigamente, nem como que é hoje. Acho que o cara tinha que ter uma tarimba para poder competir no circuito profissional, sabe? Ninguém ganha em qualquer esporte 2, 3 competições e já vai para o profissional. Tem que, em qualquer esporte, tem que ter mais tempo para o cara ficar profissional na cabeça, não só no físico. Então a gente já tem o nosso próximo episódio. O Fernando Marques. Vamos pegar os atletas de antigamente, vamos comparar com os de agora e vamos trocar essa ideia que vai ser legal. Professor, muito obrigado. Desculpa que a gente está com o tempo contado mesmo. Imagina. Valeu, galera. Até a próxima. Valeu. Excelente. E aí, Tamo professor, junto. gostou? Porra, ótimo. Ah, que muito bom que tu gostou, que bom que tu gostou. O que tu achou da sinergia assim, do programa? Achou Ótimo. legal? Você toca muito bem. Obrigado. Você vai super bem. Foi legal demais. Foi legal?